Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde a gente debate as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Juliana e o que seria um dilema? Meu nome é Rafael e eu não sei o que é um dilema. Eu sei que eu estou indeciso. Ok. Meu nome é Fernando, o que seria moral? Se é um dilema, o que é um dilema moral? Então, o tema de hoje é dilema moral. Bom, então, dando uma introduzida no que a gente considera dilema moral, né? É sempre aquela questão... O clássico dilema é o dilema do trem, ou do trolley problem, né? De que eu tenho que fazer uma escolha em que eu levo em consideração a maioria das pessoas ou uma coisa que eu faço uma escolha que leva em consideração algo que é querido para mim ou algo que é mais pessoal. E a ideia do dilema moral é justamente de que não existe uma escolha certa ou errada, o que existe é uma decisão que você precisa fazer baseado em algumas considerações que você tem enquanto... me perdi. Então a ideia do dilema moral é uma escolha, uma decisão, por isso um dilema, que você fica entre uma forma de raciocínio, uma lógica que às vezes é mais coletivista, leva em consideração mais o bem coletivo, ou uma decisão que vai levar mais em consideração o seu argumento pessoal, né, a sua vontade, o que você tem como querido naquela decisão. E a ideia do dilema é justamente de que não existem respostas certas, mas eles servem muito bem para a gente discutir o que leva as pessoas, como as pessoas escolhem as coisas na vida delas, como elas tomam decisões que impactam em outras pessoas ou que impactam na sociedade de uma forma muito geral. Então a ideia aqui é que a gente vai discutir alguns dilemas morais, a gente trouxe alguns bem legais que a gente viu em algumas disciplinas, em alguns estudos até usam isso, porque a ideia do dilema moral é a partir da forma que eu vejo o modo como uma pessoa toma uma decisão, resolve determinado problema, eu consigo fazer uma série de inferências sobre como essa pessoa se comporta em grupo, como ela lida com estrangeiros, ou como ela lida com pessoas que são de fora do grupo dela, e a partir daí tem uma série de estudos na área da neurociência social que levam isso em consideração, justamente na hora de pensar, dá pra gente expandir a discussão de dilemas morais até eleições, viés políticos, vieses religiosos, tudo isso interfere na forma como nós reconhecemos outras pessoas. Então os dilemas morais entram muito e servem muito pra gente identificar isso. A gente estudou até um pouco sobre, né? Eu e o Fernando, inclusive, fizemos uma disciplina junto, onde a gente conheceu dilemas morais, eu traí ele em vários exercícios. Foi onde eles se apaixonaram de verdade. Mas, na verdade foi quando eu constatei que ele era meu inimigo. Que ele me traiu. Eu falei, eu confio em você, eu também. E no final ele tava me traindo. Olha só. Complicado, hein? Em minha defesa, foi um exercício muito complexo, porque eu tive que... Porque o professor constatou, né? Ele fez um dilema que chama de dilema do prisioneiro, né? Então a ideia do dilema do prisioneiro é: você e o seu comparsa foram presos, vocês estão sendo interrogados de uma forma em cabines separadas, e você não sabe se você tem três opções, né? Você pode ou falar que foi o seu parceiro, e aí se você falar que foi o seu parceiro, sua pena é reduzida. Você pode admitir a culpa, e aí se você admitir a culpa, você vai pegar a pena máxima, mas o seu parceiro vai ser solto. Ou você pode... Não, são só essas duas decisões. Porque as três... vocês só podem fazer essas duas coisas, porque as três alternativas são: ou você mente e o seu parceiro admite o crime, e aí no caso ele é preso pela pena máxima, você se safa. Ou vocês dois admitem o crime, e aí os dois são presos. Ou os dois põem a culpa no outro, e aí no caso os dois são presos também. Só que os dois pegam a pena máxima. Se os dois admitirem o crime, os dois pegam meia pena. E aí a ideia é justamente de que, como você não sabe como a outra pessoa vai responder, qual é a sua estratégia para sair desse dilema, né? Que comportamento seria feito de forma que você conseguisse se safar mais vezes nessa situação. E é muito engraçado, porque a estratégia em tese dominante é a tese da cooperação, né? Se todo mundo cooperar sempre, todo mundo no total vai pagar menos anos de cadeia. Só que quando a gente vai fazer essa experiência na aula, eu resolvi que a minha estratégia ia ser: eu vou esfaquear todo mundo pelas costas, eu vou trair todo mundo. Então... Ele tava literalmente sentado atrás de mim. Eu tava literalmente sentado atrás. Mas foi muito engraçado, que porque poético. Teve uma hora... E aí o professor até foi começando a mostrar como isso leva a um certo ostracismo social, porque acho que pelas 4 primeiras pessoas eu tava traindo todo mundo, mas tinham pessoas que escolhiam confiar em mim mesmo assim, elas achavam que elas eram as escolhidas. O problema foi que teve uma hora que eu fiquei com a minha namorada na época, e aí foi muito bizarro, porque eu sabia que se eu falasse que eu tinha traído ela, não ia dar certo. Então eu tive que cooperar nessa única situação. O viés emocional aí. O viés emocional, exatamente.
Mas isso é muito interessante, porque no final da atividade as pessoas nem pensavam se elas queriam cooperar ou não comigo, elas simplesmente traíam porque elas sabiam que eu ia trair também, e eu, pra manter a lógica, também traía. Mas calhou de que a primeira pessoa com quem eu fui pareado foi o Fernando, que muito inocentemente resolveu confiar em mim. Falei, eu fui o monitor dele, né? Ele vai... Não, o Fernando que roubou. E eu, não, ninguém roubou. Não foi, não roubou. Aí o maluco cobriu 2 vezes mais pena e eu saí livre. Olha que coisa bela. Que poético. Poético, né? Mas a ideia dos dilemas é bem essa. É por isso que eu acho que é uma coisa que para estudos é muito interessante, justamente para você ver, como o Fernando colocou, né? Tem um viés emocional de falar, por exemplo, que eu trairia minha ex-namorada, no caso. Mas também tem uma série de outras coisas em como você leva essa decisão, né? Então dá pra gente brincar muito aí de tipo, tá, vocês dois foram pregos, mas o seu comparsa tem um filho pequeno que precisa ser cuidado. Então qual é a sua chance a partir desse conhecimento de que você admita mais a culpa, porque você julga que essa é uma decisão correta moralmente, porque você está ajudando a mãe a criar um filho talvez solteira, né? Então todas essas brincadeiras entram. Eu lembro de um estudo que ele comentou que era muito interessante, que era sobre culpa. Eu não sei se era sobre culpa ou se era sobre isolamento social, mas ele mostrava imagens, era um jogo econômico, né? Então, tem tanto de dinheiro, como é que a gente divide? E aí as 2 pessoas tinham que decidir se, eu quero 60-60, a outra pessoa, não, eu quero 60-40. Aí tudo bem, tinha essa primeira parte, depois ele falava, tá bom, você vai fazer o mesmo jogo econômico, só que agora a pessoa do outro lado, ela tem uma deficiência mental. E aí todo mundo, não, você acha que ele tá sendo filho da mãe? Você acha que ele tá sendo errado? E aí, às vezes, a mesma resposta que antes ele falava, não, tá, ele tá sendo filho da mãe, ele tá me roubando, agora, não, ele tá justo. E, então, a ideia é muito, como essas variáveis sociais vão mudando a nossa percepção de justiça e do que é certo e o que é errado. Muito bom. E aí, hoje, então, a gente pensou em fazer uma coisinha mais legal, que é... A gente tem aqui alguns dilemas. Nós teremos o experimento, né? Nós teremos o experimento. Ó a cara do Fernando, eu sou uma cobaia. É agora que a polícia será chamada para nós. Exato. Prendam. Você tortura? Torturo. Mas eu tô dando spoiler dos... É um exemplo. É só um exemplo. É uma situação figurativa. Nós não sabemos se isso aconteceria de verdade. Mas é como a gente, teoricamente... Exato. Se apresentaria. Então vamos lá. Vou começar por... Você está de férias em Bali com sua esposa e seu filho de 18 anos. Nossa. As férias acabam e você está pronto para ir para casa. Todos os 3 estão no aeroporto se preparando para embarcar em seu avião quando um policial armado aparece com um cão farejador. Todas as suas malas estão em um carrinho. O cão fareja tudo e quando ele chega na bolsa do seu filho, ele começa a ficar um pouco mais ativo. Você olha pro seu filho e ele parece um pouco nervoso. Você sabe que ele fumou um pouco de maconha nas férias, mas em geral ele é um bom garoto e você certamente não acha que ele seria estúpido o suficiente para levar na mala maconha. No começo, você se sente irritado por ele fazer uma coisa dessas e começa a pensar no sermão sobre responsabilidade, mas percebe que tá em Bali, que tem uma política de tolerância 0 em relação às drogas, o que significa que seu filho pode ser condenado por toda a vida ou pior, executado, se ele tiver algum material ilícito em sua bolsa. Você olha para sua esposa e percebe que ela chegou à mesma conclusão e empalideceu de medo. O oficial armado que acompanha o cão está começando a parecer mais severo a cada farejamento que o cão toma e olha diretamente para você e pede para você abrir a bolsa. Você faz, e quando o oficial começa a tirar as coisas da sacola, você vê para o seu horror que há uma pequena quantidade de maconha escondida entre os pertences do seu filho. O policial olha para você e pergunta, de quem é essa bolsa? Você percebe que precisa responder, mas a resposta não será fácil. Você vê sua esposa no canto do olho e ela tá prestes a dar um passo à frente para reivindicá-la como dela. O que você faria? Eu pegava a bolsa pra mim. Eu admitia que é minha, eu falava que era minha. E só um disclaimer aqui pros nossos telespectadores, né, de que é muito fácil ouvir esses dilemas e pensar, tipo, mas a lei não funciona assim, né, tipo, tentar criar outras variáveis, mas a ideia do dilema é justamente aquela situação, tipo, do minuto, né, então não dá tempo de você raciocinar, fazer, não, a lei não funciona assim, eu provavelmente combinaria antes com a minha esposa, não, você não tem essa variável, né, é naquele momento, naquele segundo, o que você decidiria. Eu acho que nesse caso, eu admitiria que a mala é minha, e... Morreria. Não necessariamente morreria, né? Tem uma justiça aí, o próprio dilema fala que ou eu ficaria preso a vida inteira ou poderia ser executado, mas
Morreria para a vida, basicamente. Mas seria um incidente internacional, né? Ia dar uma repercussão danada aí. Não, que nem, vocês não lembram? Eu não sei se pra onde que foi, mas teve um cara brasileiro que foi, levou drogas pra Bali. Acho que foi pra Bali. E aí só voltou o corpo do maluco, ele foi executado. Exato. Nossa. E você? Então, se parasse no... Se fosse, tipo, parasse na pá, ele abriu ali a mala do filho e a esposa não tivesse feito nada, eu acho que eu demoraria pra ter uma reação. Tá. Eu só falaria que é amigo por causa da esposa ter que ir pegar a culpa pra ela. Mas não necessariamente pro filho. Eu não sei. Por não ser pai, eu não sei o que é amar um filho, né? Não. Mas eu acho que por causa da esposa, eu não seria por causa dele, mas seria por causa dela que eu pegaria a culpa pra mim. Seria por causa dela. Por causa dela. Não seria pra preservar seu filho. Não. Olha que curioso. Não, mas eu acho que faz sentido, porque pensa no nosso histórico de relacionamento, né? Eu não sei como é ter um filho. Então, quando eu penso na minha referência de relacionamento amoroso, é sempre com uma parceira. Então, é muito mais fácil pra mim pensar em preservar o meu relacionamento com uma parceira do que um relacionamento que eu não sei como é que é com um filho hipotético. Eu acho que se eu fosse pai, eu passasse por essa experiência do que é você amar um filho, eu defenderia meu filho. Mas eu... Atual, olhando essa situação, eu acho que eu defenderia ela, porque seria injusto ela ser punida por algo que não é da responsabilidade dela. Mas indiretamente você tá defendendo seu filho também, né? Indiretamente. Porque ele também não seria responsabilizado. Agora, vocês imaginaram já a culpa desse filho? Aí é muito ele provavelmente vai fumar mais pra esquecer. Exato. Eu acho que eu, nesse caso... Puxa vida. Não sei se eu deixaria... Eu acho que eu deixaria o meu marido tomar a culpa. Você não ia dar um passo pra frente. Ela ia dar um passo pra frente pra empurrar o cara. Exato. É ele. Eu acho que eu deixaria ele tomar a culpa. E se ele não tomar? Se ele não se mover? Porque o cara... Eu vi de canto de olho ele se movendo. Eu sei que ele vai se mover se não falar nada. Olha lá, otário. Eu acho Já que tinha assim, outro mesmo. eu acho que dentro de mim eu super gostaria... O amante me leva pra Amsterdã, onde é legalizado. A gente não tem esse problema. Vamos lá, filhão. Se for um filho, eu faço outro. Não, mas é que assim, o que eu tô pensando é exatamente assim, como seria a minha reação naquele instante. Eu acho que eu ia dar um freezing. Ainda mais porque eu vi o meu marido se mexendo pra ele assumir a culpa. E a gente tem toda essa questão cultural, né? Da proteção do homem em cima da mulher dentro de um casal e etc. Eu acho que eu sucumbiria naquele momento a isso. Assim. Você afundaria. Eu acho que seria automático, sabe? Não, ela ia se ele sucumbir à norma social de que o homem protege, entendeu? Eu ia sucumbir a essa norma. Assim, pensando... Não que eu... Acho que eu gostaria de ser a pessoa que fala, não, venha cá, deixa que eu protejo o meu filho e o meu marido e eu vou presa por o resto da vida. Eu gostaria de ser, mas eu acho, assim, sendo bem sincera, eu ia deixar ele tomar a culpa. Mas eu acho que se a gente for parar pra pensar de forma cultural, até faz sentido, né? Porque... É só a gente pensar na quantidade de famílias que existem de mães solteiras e de quantos pais solteiros existem. Exato. Né? Então, seria muito mais adequado, até em situações de guerra, né? Muito mais adequado o pai se sacrificar e a mãe ficar com a responsabilidade de criar o filho sozinho do que a mãe se sacrificar e o pai ficar com a responsabilidade de criar o filho sozinho. Culturalmente, isso é mais aceito. É cultural. Por isso, exatamente por ser cultural, eu sei que talvez eu tivesse essa reação quase que mais automatizada do que, eu sou protagonista disso e eu posso sim reverter uma situação e proteger duas pessoas que eu amo. Mas agora, sabe qual que é a situação interessante dessa discussão pra mim? Porque eu acho que as duas respostas que a gente deu aqui são adequadas, né? Porque é sempre o adulto, né? No caso, o pai, o genitor, protegendo a prole. A resposta interessante pra mim é aquela pessoa que vai pela linha do julgamento moral, tipo, não, é problema dele, ele tem que pagar. Ele tem 18 anos, eu já o criei. Exato, ele já é adulto, ele tem que pagar pelo que ele fez sabendo que é errado. Foi quase isso que eu pensei quando eu falei, tipo, não, se fosse só ele, se não tivesse a esposa indo na frente. Meu filho, você não é burro, você não tem problema cognitivo, não. Eu pensei nisso, assim, se não tivesse, por exemplo, a esposa, no meu caso, o marido. A esposa ou o esposo. Não sabemos quem disse. Mas... Pode ser o gato, né? Pode ser o gato.
No momento atual. De quem é essa mala? Do meu gato. É do meu gato. Todo dia, mano. Eu falo pra ele parar, ele não para. Não é maconha, é catnip. É, vocês mal sabem aí. Mas eu acho que... O que eu ia falar? Assim, eu pensei sobre isso de... Meu filho tem 18 anos. Eu o criei melhor que isso. Se ele foi burro o suficiente pra levar maconha pra baile onde ele sabia... Que era proibido. O quanto que eu tô sendo conivente com... Com gente burra. Se um dia eu tiver um filho e você estiver ouvindo isso, filho, por favor, seja mais esperto. Esconde melhor. Esconde melhor. Ou fuma tudo. Ou fuma tudo. Né? Assim, tinham tantas opções pra ele fazer e ele resolveu trazer de volta pro Brasil. Porra. Mas eu acho que é isso, assim. Eu deixaria, no caso, o marido assumir. Mais por um instinto Mas então, culturalmente. se não tivesse o parceiro nessa situação, se não tivesse o marido ou a esposa no seu caso, a esposa no caso do Fernando... Eu assumiria a culpa. Ah, você assumiria? Você não assumiria. deixaria o filho assumir? E você, Fernando? Não sei. Eu acho que eu travaria. Eu ia pensar, mano, eu não quero que ele se foda, mas você é burro. Sabe? Tipo, eu ia falar vontade de dar uns tapas na cara. Tipo, eu vou te bater. Mentira, eu não vou fazer isso. Você vai chegar em casa e levar uma chinelada. Mas não, nem vai levar porque eu vou morrer antes de chegar na casa, né? Exato, eu não vou chegar na casa. Você olha você pega na mão do seu filho, aí nos olhos dele fala assim, você matou seu próprio Você pai. é um filho da mãe. E vem e fala, é meu, sabe? Tipo, traumatizando a criança. De fato, eu não sei. Eu acho que sendo pai, eu assumiria a culpa. Com raiva, mas eu assumiria a culpa. Eu assumiria. Uhum. Mas como eu não sei o que é esse vínculo, pra mim fica tipo, eu não sei, mano. Não, eu entendo. Porque eu tô na mesma situação, né? Eu imagino que eu assumiria a culpa. E é o comportamento que eu consideraria adequado. Uhum. Mas eu não sei se... Tipo, eu consigo racionalizar essa decisão de várias formas. Uhum. Mas eu não sei dizer se é isso que eu faria com toda certeza, porque é uma situação que eu não... Tirando que, se você não assume a culpa, tua esposa nunca vai te perdoar. Sim. Não sei. Porque... levando em consideração que foi Exato. Tipo, não, pensa assim, se vocês compartilham... Porque aqui a gente entra um pouco na coisa da decisão moral, né? Se vocês compartilham o valor de pureza, por exemplo... E aí vocês consideram extremamente violativo, extremamente errado moralmente o uso de drogas. Ela não vai ficar brava. Provavelmente ela vai te apoiar em não defendê-lo, porque é uma coisa que vocês dois consideram extremamente repulsivo. Agora não, é um casal que tem uma divergência nesse tipo de valor moral. Aí pode ser que tenha um julgamento, ou... Os dois concordam que ele tá aprendendo ainda, então vamos ser mais lenientes os dois, que eu acho que é o caso do dilema, né? Que os dois estão fazendo o movimento, pelo menos o parceiro tá fazendo o movimento de assumir a culpa. Então, cabe a você vai pela linha mais julgamento, não sei se julgamental tá certo, mas você vai julgando mais nesse sentido de, ele é adulto, ele fez uma coisa errada, ele tem que arcar com as consequências, não é mais problema meu. Ou pela linha de, olha, não, ele é meu filho, então enquanto eu puder preservá-lo, eu vou fazer isso. Uhum. Só vou saber quando tiver um filho. Se tiver um filho. Olha, eu admito que essa questão é delicada, né? Porque a gente tá chegando num ponto da sociedade que não vale a pena pra gente no mundo. Já não vale a pena há um bom tempo, né? A gente tá aí no... democracias que não são mais democracias, a gente tá aí em guerras mundiais, aí em guerras nucleares. Então vamos falar. Tirando toda a questão planetária, né? Assim, de lixo, poluição, nível do mar. Tá na hora de o planeta Terra falar um novo reboot. Tava cansado de dinossauro, agora tô cansado de humano. Meteoro. Exato. É complicado. Tem que evoluir os golfinhos, sabe? Os golfinhos se comunicam telepatia, fazem orgias. Você já leu Adeus e Obrigado pelos Peixes? Já, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Nunca li. É muito bom, do Mochileiro das Galáxias. É um dos livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu nunca li o Mochileiro das Nossa, Juliana. Restaurante no Fim do Universo e Adeus Obrigado pelos Peixes. São muito bons. Restaurante no Fim do Universo. O peixinho dourado lá que você bota no... o Babel. Babel. Lerei. Gosto. Não, mas o Restaurante no Fim do Universo, ele é poético. Quero ver. Enfim, tirando essa questão de que estamos todos questionando o valor da vida. O valor da vida. Existência humana. Mas esses dilemas são bem legais porque eles, como eu falei, né? Quando você estuda dilemas morais, você sempre leva em consideração
o que a pessoa leva de valor para tomar a decisão. E nesse caso, a gente fica dividido entre justamente o meu relacionamento afetivo com a minha esposa, meu filho. Então, quem eu quero preservar mais? Eu quero preservar mais o meu relacionamento afetivo com a minha esposa ou a perpetuação do meu gene, né, por conta do filho. Isso me lembra uma questão moral que talvez seja interessante. Não sei se vocês viram que lançou na Netflix. Eu maratonei essa série. Lançou há pouquíssimo tempo, eu maratonei. Sobre a geração Z. Putz, eu não vi. Você não viu? Assistam, é ótimo. Eu só vou contar uma cenazinha, tá? Que é bem interessante. Basicamente, assim, a ideia da série eles pegam um monte de gente da geração Z, então 25, 21, 19, por aí, assim. E eles têm um apelido que é Snowflake, né? Então, que é a galera que... floquinho de neve, assim, que não sabe fazer nada, assim, de cuidados básicos de autossuficiência, não sabe limpar uma casa, não sabe... Sabe? A questão básica de sobrevivência, eles não têm. E aí eles pegam esse grupo de snowflakes e levam para um acampamento na montanha. Então, para aprender habilidades básicas de sobrevivência, né? Então, se localizar, cozinhar, limpar um animal, subir uma árvore, assim, coisas de sobrevivência, sabe? Só que eles não contam que vai ser por isso. Então é muito legal, assim, o primeiro episódio, assim, eu recomendo. Eles estão achando que estão indo pra um chalezão, com um café da manhã de graça. Eles acham que eles estão indo, na verdade, pra um reality show, assim, super maravilhoso, somos todos ricos e lindos e vamos ganhar aí dinheiro. Eles acham que eles estão indo pra isso. Então, o primeiro episódio vale, sério. Assistam o primeiro episódio, porque é muito legal. Um milênio. Se divertindo com o sofrimento da geração Z. Da geração Z. Sim, assim, desculpa. O que eu acho legal é, tipo, porque eles vão lá pra aprender conhecimentos básicos, tipo, limpar um animal. Você sabe limpar um animal? Não. Eu não sei. Limpar um animal e subir uma árvore. Eu não sei. Eu não sei, então. Não, é que eles usam as questões de limpar um animal, subir uma árvore, mas pra ensinar exatamente questões de responsabilidade, de rotina. Eu não sei penar uma galinha nem foder. Não, mas, por exemplo, seguir regras. Não sei, nem quero saber. Então, eles não conseguem nem seguir regras, sabe? Tipo, coisa que pra gente, millennials, é básica. Assim, seguir regras. Eles não seguem, assim. Eles não têm essa estabilidade. Então, eles usam essas coisas de acampamento pra ensinar essa questão de cooperatividade, responsabilidade e afins. Mas tem uma parte muito interessante, que é a parte que eles vão estripar um animal, acho que é um cervo. Nossa. E aí... Cara, isso é básico. Estados Unidos, né? Não, Canadá, eu me expressei mal. Eles não vão ensinar comportamentos básicos pra eles, mas eles vão, através das eles vão ser os novos coadjuvantes ensinar comportamentos básicos. Eles vão ser os novos coadjuvantes da série do Bear Grylls, né? Exato. Então o reality show do Bear Grylls, que é o próximo. Geração Z. Quem sobreviver mais tempo agora ganha dinheiro. Pelados e... Eu quero lá. Largados e pelados, geração Z. Por sinal, assim, é muito legal de ser irado. Mas enfim, voltando. Eu tô me questionando os seus gostos. Eu também. Tenho vários gostos. Enfim, eles vão estripar um cervo. E aí, tipo, a moça, que é a especialista em sobrevivência ali, ela já deixou, assim, o bichinho razoavelmente limpo. Então, assim, tirou as tripas, cortou a cabeça, assim, tá penduradinho, bonitinho. Eles só precisam tirar a pele e separar a carne. Quem nunca? Uma terça normal. Que ela vai ensinar a fazer. Então, assim... Rolê que a gente faz lá em casa. Um rolê simples. Normal. Tranquilo. Toda janta, eu mato a vaca, estripo, tiro a pele, corto a garganta, deixo escorrer o sangue. Óbvio. Enfim, aí... Ela vai ensinar isso, e aí uma menina fala, eu sou vegetariana, eu sou vegana. Eu sou vegana. Aí ela vira e fala, tá, e se eu te falar que esse cervo, na verdade, ele foi caçado numa área que pode ser para caça, porque existe uma superpopulação de cervos naquele local, neste período específico, e que os caçadores são liberados para matar esse cervo exatamente para ajudar ao reequilíbrio daquele ecossistema. Ela falou, mesmo assim eu não vou cortar. É? Mesmo assim eu não vou cortar. Então, assim... Eu defendo essa pessoa. Por quê? Eu defendo, você não acha moral? Pega isso aí, você não é? Não Por que acho. não? Sabe por quê? A gente tá crescendo pra caramba nossa população e a gente tá pouco se ferrando em reduzir. E não tô falando de controle de natalidade, mas tipo...
A gente não se importa do nosso impacto no ecossistema, mas a gente quer se importar na quantidade da outro ser vivo mas impactando o veganismo, ele é exatamente... A graça do ecossistema é se uma população de um animal fica descontrolada, isso afeta todas as outras. Exato, mas a gente não se importa com a nossa e quer se importar com os outros. Exato, sim. Mas é porque o ser humano é um animal bosta que quer que a natureza sirva pra ele. Exatamente, quer ser dono de qualquer ser vivo. É como se todo... Tem um documentário muito bom, chama Terráqueos. Fala assim, você só é mais uma espécie dentro de diversas outras espécies de animais. Somos todos terráqueos. Por que você domina e você mata de forma extremamente violenta? Porque a gente pode. Não. Capitalismo. Mas é. Exato. Mas não, eu diria que não. Porque mesmo os regimes que não são capitalistas não tem harmonia com o meio ambiente. Só, sei lá, aldeias indígenas, sociedades tribais conseguem ficar em harmonia com o meio ambiente. Nenhum outro regime consegue. Fato. Mas será que esses outros regimes eles exploram tanto quanto? Amigão, Chernobyl não é capitalista. E é um acidente filha da puta. Mas eu tava falando só de matar animais. Não, sentido direto, não... Mas eu acho que a guerra pelo poder, independente do sistema econômico vigente, é que empurra um pouco esse desbalanço com o meio ambiente. Porque, querendo ou não, qualquer regime que seja, pra ter recursos, precisa ter exploração. E se a gente tá numa corrida armamentista, numa corrida, enfim, de civilizações, quem explorar mais ganha. No contexto atual, sim, beleza. Nessa lógica a gente vive. Mas aí eu já discordo, que eu não acho que qualquer sistema é assim. O sistema que nós estamos inseridos é dessa forma. A gente pegou a tangente da tangente da tangente. Tá, então a gente tá falando de geração Z matando cervo. Então, você falou que aí você acha a atitude dela certa. Acho, ela tá defendendo a posição dela. Se ela não acha moralmente correto, ela não faz. Você. Eu acho complexo isso daí, porque assim, ela enquanto defendendo a convicção dela, ela tá certa. O problema é que se a convicção dela é de que ela não vai contribuir com a morte de animais, aquele animal já tá morto, entende? Tipo, ela não está preservando a natureza ou evitando um animal de morrer, não estripando aquele animal que pode servir de comida pra outra pessoa. Então, mas é a mesma coisa que você falar... serviu. Exato. A mesma coisa que você falar, tipo, eu não vou economizar água, a água já tá acabando. Foda-se, sabe? Tipo... Não, mas se eu economizar água, eu estou praticando, eu estou ativamente diminuindo a quantidade de água que está sendo consumida. É diferente de eu falar, tipo, aquilo, a gente pode... conivente com aquilo. Não, que não é ser conivente, é tipo, eu posso discordar que aqueles animais não deveriam ser mortos, tudo bem. Mas quando o animal já está morto, o argumento de que eu estou preservando a vida não é mais válido, porque ele já está morto. Só pra deixar claro, eu não sou vegano, né? Tipo, olha, eu não sou de esquerda, eu não sou vegano e eu não estou defendendo, querendo defender essa ideia, mas é no sentido de, pra mim, dentro da ideologia que ela tem, da lógica que ela tem, faz todo sentido ela defender. Mas aí que tá, depende muito, claro que. Porque veganos, por favor, não nos matem. Porque... A questão, só pra eu entender, porque a questão principal não é simplesmente eu não concordo em matar animais. Eu não concordo com a lógica de precisar comer animais como uma questão de sobrevivência, pelo menos até onde eu conversei com pessoas, de uma forma de me alimentar, de sobrevivência, de que for, se eu tenho outros métodos que são tão bons quanto, são tão nutritivos quanto, e eu não preciso disso, eu não me sinto confortável em comer um outro ser. Ela não precisava comer, ela comeu o quê lá? Tipo, não, ela comeu plantas. Tipo, ela só fez parte da limpeza. Era limpar o animal. Esse era o foco da tarefa. Não era comer. Mas ainda assim, eu entendo o argumento. Acho que ela tá no processo. Tipo, não como carne, mas vamos lá em casa de churrasco. Eu acho bizarro uma pessoa que acha o negócio moralmente errado. Tá falando uma pessoa, eu não gosto, mas tudo bem. Tipo, eu só não gosto de comer ou eu não concordo. É uma pessoa que acha moralmente errado. Então, é tipo você ser um cristão indo puteiro. Sabe, tipo... Então, mas não acontece? Então, não sei. Não é comigo. Mas acontece, mas o indivíduo, ele tá indo contra o próprio... Mas é que aí que tá o ponto, né? E eu acho que é muito legal levantar isso quando a gente trata de moralidade. Que a moral, ela depende do grupo em que você tá inserido. Então, consumir carne animal é moralmente errado pro grupo dos veganos. E se ele se considera, ele não precisa estar com essas pessoas pra vivenciar aquilo. Mas se ela se considera parte deste grupo e a norma moral deste grupo é de que isso é errado, tudo bem. Pra ela isso é errado. Só que aí a gente vem pra aquela questão de, ela se considera... Ela tá dentro dessa regra moral desse grupo, beleza. Mas outras pessoas não estão.
Então, essas outras pessoas que cortam. Exato. Concordo. Então, eu acho congruente o fato dela virar e falar, não, eu sou vegana, então eu não vou desossar, limpar o animal, porque eu sou moralmente contra o consumo de carne animal. Tudo bem, ela não está errada. Mas a pessoa que corta o animal, despena e come, também não está errada. Exato, beleza. A ideia, pra mim, é o seguinte, é não entender ou não aceitar o outro diferente. É como, sei lá, o fulano ali tem uma religião que ele pode comer carne de porco, carne de vaca, seja o que for, e ficar, não, mas quer julgar uma argumentação, mas essa vaca aqui é uma vaca diferente, não, mas aí é... Só respeita o... Mas aí o argumento vale pros dois lados, entende? Por isso que é aquilo que você falou, do vegano no churrasco. Eu acho que não tem problema nenhum, contanto que o vegano entenda que as pessoas naquele churrasco não seguem a mesma crença moral que ele. Então se o maluco chegar no churrasco com 3 bagulho de abobrinha falando, não, ninguém vai comer carne, é tipo, cara, você não vai ser bem-vindo nesse grupo. Não é isso que eu disse. O que eu falei era, o indivíduo, tudo bem vegano ir no churrasco, não tem problema nenhum. Eu tenho amigos veganos que vai no churrasco. E eles fazem exatamente isso, mano, você fica uma parte da grelha com carne, as outras com os legumes deles, o bagulho que eles levam. Porque eu já vi isso, tipo, eles levam os próprios legumes. O que eu tô falando é, um vegano ir lá, vai no açougue, compra os bagulho e ele mesmo faz e chama o pessoal. Pode acontecer? Pode, eu acho bizarro. Porque pra mim tem uma questão moral ali, não é simplesmente, eu só não quero comer essa comidinha aqui, porque eu não gosto. Tem uma questão moral e política nisso. Então, quando ele é conivente com isso, pra mim, no meu ponto de vista, não só por causa do veganismo, mas qualquer outra ideologia, pensamento, seja o que for, você acaba sendo contraditório. Porque você começa a favorecer que indivíduos perpetuem um comportamento que você é contra. Mas você acha que a pessoa está sendo contraditória ou que ela está sendo adaptável? Porque na minha no churrasco adaptável. Não, porque na minha perspectiva eu penso assim, sei lá, eu sou vegano, mas eu sei que você não é, eu sei que a Juliana não é. Eu quero fazer um churrasco na minha casa, eu vou comprar carne e eu vou fazer carne, porque eu sei que vocês comem. Eu não preciso comer, eu não vou ferir a minha crença, eu não vou ferir a minha regra moral, mas eu também não vou ferir as de vocês, obrigando vocês a se adequarem ao que eu acredito. Eu tenho duas coisas. Primeiro, existe uma questão no veganismo, e aí veganos... Comentem. Pode cair de pau em cima de mim, porque pode ser que eu esteja falando uma grande groselha. Eu também não conheço assim, eu não faço ideia, pessoas veganas. E algumas pessoas veganas que eu conheço são aquelas veganas de Facebook, né? Que é tipo, fala que é vegana, mas se tem um lanchão lá na frente, a pessoa tá bêbada o suficiente, ela come, então... Exato. O vegano intermitente. O vegano intermitente. Mas existe uma questão do veganismo que é você mudar as suas práticas para diminuir o impacto do consumo do ser humano no planeta. Então diminuir o impacto, a pegada que a gente tá fazendo, cratera que a gente tá fazendo nesse planeta, e que por isso você vira vegano e por isso você para de consumir qualquer coisa de origem animal, porque isso é uma exploração animal. Só que nesse caso, se você for pensar por essa vertente do veganismo, esse animal específico, o cervinho lá que já está morto, e ele foi morto por superpopulação de desequilíbrio que foi causado exatamente pela ação humana. Ele tá diminuindo a pegada. Entende? Por isso que a ação dela, assim, eu entendo, eu não tomaria essa ação, mesmo se eu fosse vegana. Entende? Eu provavelmente ali limparia o cervo. Talvez eu não consumisse-o, porque aí é uma parada mais... não consigo consumir carne. Acho que, né, ser vegano há muito tempo, você não consegue consumir mais. Mas eu não veria problema em passar por aquela experiência, ainda mais porque eu sei que eu estaria diminuindo a pegada humana naquilo. E eu estaria ajudando os meus colegas a comer, assim, sabe? Tipo, eu não teria essa questão. Mas eu achei bem interessante, porque a moça explicou e ela ainda assim falou, não. E tá tudo bem, ela, né? Ela não teve que sair do desafio nem nada, ela só não cortou o bicho e beleza, assim, foi comer os legumes dela. Mas eu achei interessante isso, porque depende de como você entende o veganismo. Então, porque pra mim, eu acho que tem muito pelo menos na forma que você foi me falando, eu interpretei, sei lá porquê, uma forma de uma intolerância à opinião dela. Ah, tá. Tipo, eu tô tentando te convencer a fazer algo que você não quer, mesmo sabendo que pra você isso é moralmente errado. Então, não, por isso que eu falo, não, mano, é uma forma dela defender aquilo que ela acredita. Mas quando você falou de se adaptar, concordo. Mas você acha que a sua ação, sabendo que outra pessoa poderia substituir, seria necessária de fato?
Tipo, sim. Não tá. Porque era uma questão de trabalho cooperativo em equipe, entende? Mas essa questão de comportamento moral é muito legal quando você pensa, principalmente em crenças, né? Então, esses modelos de ideologias políticas e até religiosas funcionam muito, porque a gente percebe um espectro do quanto eu considero o meu comportamento moralmente superior ao outro. E aí é que a gente chega na questão do radicalismo, né? De tipo, é quando a gente chega naquela vertente do veganismo que fala, não, o veganismo é tão benéfico em termos globais, em termos de diminuir a pegada de carbono que a gente faz no planeta, que todo mundo deveria ser obrigado a adotar isso. Porque é isso ou morrer. Então, o quanto a gente vai chegando nos extremos conforme a gente vai mudando o pensamento moral do grupo, né? Então, por isso que todas as crenças têm exatamente essas gradações de, olha, eu acredito, mas o contrário não é o contrário não é meu inimigo. Porque eu entendo que a minha forma meu comportamento moral, meu grupo tem uma regra moral e o grupo oposto tem outra, mas os dois podem coexistir. Mas chega um ponto onde a gente chega nessa questão de, não, mas o meu comportamento ele é tão benéfico na minha perspectiva, né? Ele é tão preservado na minha perspectiva, que o outro comportamento, o comportamento contrário, ele não é mais, ele chega a ser aversivo, ele é destrutivo. E eu acho muito curioso isso, porque a gente pensa, essa organização de grupos, inclusive, ela se apresenta em praticamente todas as nossas decisões da vida, né? Então, até quando a gente, sei lá, vê um jornal, né, uma notícia de um jornal, e a gente sempre se coloca naquele lugar de, mas desse ponto de vista eu entendo a decisão. Isso acontece muito quando a gente vê crimes pequenos, né? Então, eu sei que de um ponto moral, sei lá, aquelas pessoas que roubam comida no mercado, né? Então, do ponto de vista do dono do mercado, eu entendo que isso é errado. Porque o cara gastou dinheiro, o cara teve que comprar negócio. Mas do ponto de vista da pessoa que roubou, eu também entendo a justificativa dela. E eu entendo porque naquele momento aquilo pareceu certo. Porque ela tá passando fome, ela tá desassistida pelo governo, ela tem problemas sociais. Então, a gente consegue fazer esse pulo, mas isso ainda é um treino, né? Na questão de como resolver um dilema moral. Porque a gente faz esse pulo quando a gente tem uma sensibilização às condições de várias pessoas. Se a gente se radicaliza num pensamento moral, fica cada vez mais difícil a gente entender os outros lados. E aí gera essa questão de inimigos, né? Então, não, ou é do jeito que eu quero, ou é do jeito que eu penso. Se não for do jeito que eu penso, todo o resto é inimigo. E aí foi o erro total, né? Todo mundo errou. Interessante. Nesse sentido, eu tenho uma vez eu conheci uma pessoa muito, muito, muito gentil, que era muçulmano. E ele fazia Ramadã, né? E eles não consomem carne de porco, né? Não consomem carne. E era a época do Ramadã, e ele tava em casa e a gente tava fazendo uma festinha assim em casa, então tinha várias pessoas e a gente precisava cortar, a gente ia fazer raclette. E aí a gente ia... Ela fala como se a gente soubesse o que é, né? Faço ideia do que é isso. Você tem uns amigos muito diferentes. Muito cult os amigos dela. A gente come pizza, tá ligado? Comer um Ramadã. Imagina que é como se fosse uma comida que é uma comida compartilhada. Então, você tem como se fossem pazinhas, onde você derrete o queijo e você joga em cima de batata, salame. É um fundi inverso. É um fundi inverso. Boa, é um fundi inverso. É que o queijo específico é diferente, é mais gostoso. Enfim. Esse é o rolê. É queijo fresco, né? É queijo de francês, né? Entendi. E aí tinha que cortar o salame. E tava todo mundo fazendo alguma coisa, cortando alguma coisa. E aí quando eu olhei, esse meu amigo, ele tava cortando o salame. E eu achei tão interessante isso, porque era um salame de porco, né? Específico lá da França. E aí eu achei tão interessante isso, porque exatamente, ele é completamente contra o consumo. Completamente contra, ele não consome. E ele tava no Ramadã, então ainda não tinha dado a hora dele comer. Então ele literalmente só estava ajudando na preparação, porque todo mundo já tava começando a comer e ele tava esperando dar o horário do Ramadã, né, pra poder comer. E eu achei tão interessante porque ele tava cortando sem nenhum problema. E aí eu perguntei pra ele, falei, poxa, mas você tá cortando, é de porco. Ele falou, eu não tenho problema, porque essa é a minha crença. Eu entendo que vocês têm uma crença diferente. Tá tudo bem, eu corto, sem problemas. E aí eu achei tão interessante isso dele conseguir reconhecer que exatamente o meio onde ele se encontrava era um meio em que se comia e vanglorizava porco, entende? E ele conseguiu ser adaptado o suficiente pra entender que eu posso, até aqui eu consigo fazer. Exato. Eu não vou comer, mas eu consigo ajudar vocês, eu consigo cortar pra vocês e eu não tenho problema nenhum com isso. E assim, foi completamente espontâneo dele, sabe? Eu acho que o viés diferente, eu acho que me fez
pensar nessa não mistura, é interessante porque eu tenho uma amiga que ela é Hare Krishna e tudo aquilo que um animal morto, a carne, seja o que toca, se torna impuro. Então eu acho que foi por isso que eu peguei nesse sentido de quanto é impensável misturar as duas coisas, porque pra ela é impensável. Sim, mas porque ela é Hare Krishna. Eu fui enviesado por essa questão. Mas aí entra naquela questão, né, do quão adaptável é pra a vida em sociedade com esse tipo de crença, entende? Porque pra mim o que eu vejo sempre do problema é o quanto a pessoa, ela internaliza o pensamento do Salvador. Porque com qualquer crença sempre tem uma justificativa de eu acredito nisso por causa de X, porque eu acho que vai melhorar o mundo de tal forma. E se você radicaliza muito para esse lado, você entra nessa linha de não, eu estou melhorando o mundo, portanto, se eu te obrigo a fazer o que eu faço, eu ainda estou melhorando o mundo. E aí a gente cria uma área cinza da moralidade, que é o quanto eu posso impor a minha moral no outro por causa da minha crença de superioridade. Mas o que vocês acham dessa questão de superioridade? Vocês não acham que existem comportamentos ou um viés moral que vai ser superior do que o outro pra você naquele contexto? Eu acho que depende de muitas variáveis. Eu acho que, existem sociedades e sociedades onde certos comportamentos morais são mais ou menos aceitos. E nada, eu não acho que você tem que obrigar ninguém a seguir nenhum tipo de comportamento moral. Mas aqui a gente tem que fazer aquela ponte entre ética e moral, né? Então, a moral ela é definida pela sociedade, a ética também, a ética não é uma coisa sólida e rígida, não, se não é assim não. A ética também tem que se dobrar aos padrões morais, mas existe uma ética básica, né? Uma preservação básica. Então eu acho que quando a moralidade começa a se sobrepor em cima da ética, a gente tem que dar um passo para trás e pensar, o quanto isso está acontecendo. E é um discurso muito difícil, porque se a gente for pensar em ética, a gente entra no primeiro ponto da ética, que é a preservação da vida humana e da integridade humana. E aí a gente volta para esse argumento do veganismo. Não, mas consumindo carne, você está incentivando o desmatamento, que incentiva efeito estufa, que incentiva aquecimento global, então está ferindo a preservação da raça humana. Então é ético e é moral para mim te obrigar a ser vegano. Mas aí tem uma questão que aí você vai tirar outra, que é a liberdade. Não, exato, mas você entende por que é um discurso muito complexo, porque se você tem muita crença naquilo que você, no comportamento que você tem, é muito fácil de você dobrar ele para uma coisa que vai salvar todo mundo. Certeza. E a partir do momento que você chega nesse ponto de, não, mas o que eu faço é o bem supremo, acabou, sabe? Fica justificável você impor isso a qualquer pessoa, a qualquer forma. Então, mas aí... Eu concordo, eu quero jogar provocação mesmo. Tá? Manda. Porque assim, entendo, faz sentido, mas quando a gente chega na imposição daquilo, a gente falhou miseravelmente como sociedade naquele momento, né? Porque a gente tá impondo, mas existe... O que eu quero saber é sem ser a questão extremista, chegar na polarização, tipo, mas Chernobyl, calma, polarização. Bom, no sentido de, eu tenho uma situação X que eu sei que a minha resposta é superior à sua, ela é melhor que a sua. Correto? Eu quero entender se você concorda que existem momentos e situações que uma moralidade vai ser superior à outra, dependendo do contexto. Eu concordo. Por quê? Beleza. Você concorda? Mas porque a ideia do contexto é exatamente em que sociedade você está inserida. Eu vou jogar o contexto agora. Não, manda. Vacina. Qual que é o dilema moral que você quer levantar nisso? Dilema das UTIs? Eu tenho que segurar minha emoção aqui de raiva. Antes de mais nada, valeu SUS. Valeu SUS. Valeu. Obrigada, SUS. Tá, vamos lá. A gente pode fazer aquele do hospital, né, que a gente falou antes. Mas é porque a gente... Quando o indivíduo ele chega e fala assim, eu não quero tomar vacina porque eu tenho liberdade de escolha, ele tá correto. Ele tem liberdade de escolha. Beleza. Mas qual que é o impacto da escolha dele dessa liberdade? Questão social. Então a gente tem um indivíduo que ele vai ter uma visão completamente singular, individualista, e outro indivíduo que ele pode ter uma visão muito mais coletiva. Então eu sei que tomar vacina é ruim, vai doer, eu vou ter... Não sei vocês, eu passei malzão. Eu passei também. Na segunda... Zero problemas. Nossa, na segunda dose... Nossa, eu tive febre. Nossa. Na primeira também, mas na segunda foi pior. Na primeira, segunda, terceira... Foi escalonando. Na primeira eu tinha dor no ombro. Na segunda eu já fiquei com dor no corpo e febre. A terceira eu fiquei, nossa, eu peguei Covid. Então, o quanto que você... Nesse contexto,
O cara tem a liberdade dele de não tomar, mas ele tem umas consequências individuais, ele que se vire, mas também sociais por não tomar. E a escolha dele vai impactar a vida alheia. Querendo ou não, ele vai impactar negativamente a vida alheia. E aquele que escolhe tomar, tem as suas justificativas, ele toma, é isso aí mesmo, e vai não impactar negativamente a vida alheia. Só que cada um tem suas respostas e defendem aquilo, obviamente já sabe qual é a minha, mas esse indivíduo ele tem essa liberdade de escolher se ele toma ou não, certo? Mas aqui dentro existe um viés moral, existe uma escolha baseada nela, que pra mim é claramente superior uma da outra. Então eu vou te dar uma contraproposta aqui, porque foi uma coisa que aconteceu com a gente no mestrado lá da Unifesp. O governo de São Paulo ele disponibilizou uma certa quantidade de doses para a universidade, para os alunos serem vacinados. Só que surgiu uma discussão entre os professores de que os alunos não deveriam tomar as vacinas para que elas fossem destinadas para os profissionais da saúde que estavam na linha de frente. Porque foi uma quantidade de doses que foi separada dessa quantidade total que seria enviada para os profissionais da saúde, que seria destinada exclusivamente para os alunos, para que eles continuassem os seus estudos. Mas os professores falaram, não é moral vocês tomarem essas vacinas, não é ético, não é correto, porque vocês estão causando um impacto negativo nas pessoas que estão na enfermaria atendendo esses pacientes e que precisariam muito mais dessas doses do que vocês. Eu concordo com os professores. Então, aqui a gente... Por isso que eu gosto de levar para os extremos, porque é pelos extremos que a gente consegue perceber o quão cinza é a discussão de moralidade. Porque eu concordo com você. Se não existe falta de doses, né? Se existe uma sobra... infinito. Exato, né? Se existe um estoque infinito suficiente para todas as pessoas e eu deliberadamente escolho não me vacinar, sim, eu tô tomando uma decisão com base nas minhas crenças pessoais e isso é em detrimento da população, porque eu estou me deixando aberto à contaminação ia ser um vetor e contaminar novas pessoas. Então, desse ponto de vista, sim, existe uma escolha moralmente superior aí, no sentido de que... Não. Tem uma contraproposta nisso tudo. Caraca, tem... Mais uma. Truco. Poker aqui, mano. Vai! Tá tréplica. Aposta o celular. Aí que tá. Eu não acho que tem uma escolha moralmente superior ou não. Agora, a grande questão é cada escolha tem sua consequência. Então, assim, superior, sim! Não, Tu mata a pessoa. A grande questão é a pessoa que não deseja tomar vacina, ela tem um ponto. Você percebeu? A pessoa que não tomar a vacina. Não deseja. Quer esmagar a pessoa? Quer, mas ela tem o direito. Só que a partir do momento que ela opta por isso, ela abre mão de certas liberdades. No meu ver. O que eu quero dizer? Com cada escolha tem sua consequência. Não quero tomar vacina? Tá bom, você não precisa participar dessa sociedade. Você pode se isolar no seu canto e não ter contato com essa sociedade. Mas isso não ocorre. Então, aí que tá. Por isso que eu sou super ditatorial e pra mim a vacina é obrigatória, ponto final. A partir do momento que o meu único momento para as duas decisões serem moralmente equivalentes é quando a pessoa assume que, não, eu não quero tomar porque eu acho errado tomar vacina, mas eu entendo que para estar nessa sociedade eu preciso tomar vacina, então eu vou me excluir dessa sociedade, porque essa sociedade não faz mais sentido para mim. Mas você tá partindo do pressuposto de uma pessoa com um nível de racionalidade. Não é nem isso. Eu acho que argumentativa. Eu acho que esse tipo de ponto, ele é perigoso. Ele é perigoso porque a partir do momento que você cria essa noção de, olha, esta sociedade tem a norma X, ela não aceita nada diferente dessa norma X, então se você quer seguir a norma Y, você vai criar sua própria sociedade. Por quê? Porque as pessoas criam a própria sociedade com a norma Y e elas criam o outro lado da balança. Aí você radicaliza, porque você... mas eu sou exatamente assim. Mas esse que é o problema, porque se a gente pensa assim, não, agora a gente vai pegar a cidade de São Paulo, vai colocar um muro no meio da cidade, vai ficar o lado vacinado e o lado não vacinado. E aí o lado não vacinado vai começar a apresentar mais crenças em comum entre eles, e o lado vacinado mais crenças em comum entre eles, porque a gente tá segregando. E a gente vai separando cada vez mais a sociedade. Isso, até o ponto em que a gente vai criar dois extremos que se odeiam. Sim. E a gente vai chamar isso de Facebook. Mas por isso que eu vejo isso como um pensamento problemático, porque eu acho que é mais fácil a gente pensar. Eu concordo com o Fernando. Não, pensamento. O pensamento Mas é por isso que eu concordo com o Fernando, porque a gente tem que partir do ponto de vista de que existe uma escolha. É que eu não acho que é moralmente superior ou moralmente inferior. Eu acho que ela é mais coletivista, ela é mais individualista. Eu acho que é exatamente por eu não ser individualista que eu acho inferior.
Então, mas aí é o seu julgamento pessoal. Sim. Porque é aquilo, é perfeitamente possível a gente conviver na sociedade com esses dois posicionamentos. E eu diria mais, eu diria que é até recomendável, porque a gente não cria extremos. Exato. A gente pode entender que essa pessoa não quis se vacinar porque ela tem, sei lá, medo de que o, sei lá, componente X da vacina dê problema pra ela neurológico. O problema que 0,1% tem. Exato, não tem sentido trombose. Mas medo do Covid não tem, né? Fica lambendo corrimão. Assim, não faz sentido. Não faz sentido. Pra gente que estuda e tem uma noção de como as vacinas são fabricadas, etc., a gente sabe que não faz sentido. Mas a pessoa ainda tem a liberdade de ter esse ponto de vista. A questão que a gente tem que pensar enquanto sociedade moral é como eu preservo a liberdade dela de tomar essa decisão e ainda tento proteger o coletivo. Não dá, não é antagônico, não dá, é impossível. Não tem como preservar. Tem. A não ser que você crie exatamente essa bolha. Não é bolha. Você acaba criando, acaba entrando um pouco, acho que nessa via ditatorial, entre aspas, que a Juliana colocou. Mas, por exemplo, o distanciamento social é uma forma. Ninguém precisa se vacinar, mas a gente mantém o distanciamento. Não, mas aí se a gente permanece com distanciamento o resto da vida. O que acontece? O que o Estado faz, e sempre fez, independente do sistema, é começar a te punir por você não ter aquele comportamento X. Sim. Então você não vai pra baile, você não vai pra festa, você tem que fazer a carteira de vacinação, se você não tem, você não entra. De novo, você não pode participar dessa sociedade 100%. Só que você começa a fazer o quê? Aí a gente entra em questão de rede social, beleza? Você entra em bolhas. Então, isso que você fala de separar fisicamente já tá acontecendo. Não veio na minha vida digital. Já acabou. Mas é por isso que a gente tá enfrentando um problema gigantesco de radicalização em todas as esferas sociais. E é por isso que o indivíduo não se vacinar, tipo, como você falou o exemplo, ele não se vacina e conscientemente, não vou entrar em sociedade porque eu posso comer, não tô nem aí. E quando você fala de, não, vamos viver em conjunto porque a gente vai ter... E eu entendo que faz todo sentido. Quando você tem o diferente, aquilo que você não concorda com você, se torna muito mais fácil você entender aquilo. A convivência ajuda. Só que a gente não convive. Eu posso estar no mesmo ambiente que você, mas a minha bolha na rede social vai ser todo mundo ali de antivacina, de terra plana e tomou vacina, você tem chip da 5G, que seria ótimo, eu ser uma antena 5G, seria ótimo, eu gostaria. E o outro que vai falar como essas pessoas são burras, são inferiores, são isso e aquilo, e você gera o extermínio. Isso já ocorre, já está acontecendo. Então por isso que não tem solução. Não tem solução. Mas é por isso que eu falei, tipo, o ponto que eu queria levantar aqui é que eu discordo um pouco dessa questão de existe um posicionamento moralmente superior ou moralmente inferior. Eu acho que depende a moral. Não, é porque a moral sempre depende do referencial, entende? Então, se a gente está pensando de um ponto de vista coletivista em termos de sociedade, realmente, se vacinar é uma decisão moralmente superior. Agora, se eu estou pensando do ponto de vista individual da pessoa que tem medo daquela substância e está tentando se preservar, a escolha moral dela, não, é não se vacinar. Mas ela não... Mas o problema é esse, né? Exato, como é que você mantém uma sociedade com pessoas que têm essa tendência predominantemente individualista? Não mantém, porque não existe uma sociedade, né? Quando você vai a cada um por si, né? É o mundo. Ai, gente, que tristeza essa vida. Mas é por isso que analisar moralidade é uma coisa muito complexa, né? Foda. Porque a partir do momento que a gente parte dessa questão de que... E a gente nem tá colocando muito questão cultural aqui, né? Porque o Brasil sofreu uma mudança cultural muito grande, né? Eu lembro que nas aulas de história que falavam quando surgiu a primeira vacina da polio aqui, que as pessoas faziam filas quilométricas para tomar, porque era uma peste, várias crianças morriam, então era horrível. Então teve a revolução por causa de vacinas até aqui. E agora a gente tem um pensamento totalmente diferente na sociedade, né? A cultura mudou e por causa da cultura certos comportamentos mudam. Síndrome de vira-lata, porque nos Estados Unidos teve galera que começou, não quero me vacinar, e veio brasileiro e falou, eu também não quero me vacinar, porque olha só. Mas eu acho que é só olhar quem tá na presidência que a gente vê o que é síndrome de vira-lata, né? Mas eu acho que não é só uma questão de síndrome de vira-lata. Eu acho que é a questão da própria desinformação e de como... E aí entra o meu argumento moral de como as pessoas que usam essa desinformação, essa informação distorcida para estimular o medo, elas sim estão prestando um serviço porque elas não têm benefício nisso, né? Quando eu penso, sei lá, eu vou... O que a gente pode bater nele de graça, né? O Wakefield. O que o Wakefield fez, né? De tipo, ele publicou um artigo falando que as vacinas causam autismo, o artigo foi retratado. Nossa. Até hoje tem as pessoas falando que esse negócio é mentira, que não é... Mas o cara tá dando palestra.
Ele é convidado como ex-médico que foi caçado pelo lobby farmacêutico. Porque ele errou, não fez o trabalho certo. Ele tá errado. Mas é isso, entende? Esse tipo de comportamento eu considero totalmente imoral, porque não tem lado positivo, entendeu? Não tem... A única lado positivo, em tese, que a gente conseguiria ver seria o lado totalmente individual de que ele continua ganhando dinheiro com isso. Então, entra naquela gradação, naquele espectro que a gente tá levantando de... Eu não posso ser totalmente coletivista, porque se eu sou completamente coletivista, eu não me preservo enquanto indivíduo. Mas se eu sou totalmente individualista, eu não vivo em sociedade. Eu concordaria com a sua argumentação se o indivíduo que não toma vacina é um indivíduo que, por medo e desconhecimento e desinformação, não toma. E que não é o que acontece. Essas pessoas são exceções de exceções. Uhum. A maioria é por muito mais um argumento político. Isso, por um viés político. Então, nesse sentido, é um prejuízo enorme. Não é um ser humano que, eu tenho calafobia de agulha lá, não lembro o nome. Eu também não sei. Não, uma pesquisa que a gente fazia lá no Mackenzie, a gente não perguntou isso no roteiro. Ah, eu lembro. Eu participei dessa pesquisa, que eles metiam uma agulha desse tamanho na mão da pessoa no vídeo, assim. Loucura. E o cara tinha essa fobia. Então, beleza, você tem um medo ali, você tem uma questão que até dá pra justificar, sabe? Dá pra você entender. Agora, quando eu não vou porque tem um chip, quando eu não vou porque é coisa de petista, quando eu não vou porque é coisa da esquerda, tipo, você começa a ter uma argumentação tão bublublé, sabe? Você vai num nível... desconexa, né? Psiquiatria e não dá. Sabe, tipo, não tem como olhar isso. Porque você não vê, não é um indivíduo que tem uma argumentação que nem você falou. Não, eu tenho medo, eu não sei o que tem ali. Indivíduos que têm febre e passam mal, então então eu tenho medo. Mano, beleza. Você dá pra entender uma pessoa com essa argumentação. Não que não... dá pra entender. Não justifica, mas dá pra entender. Dá pra entender. Agora o indivíduo que fala, sei lá, se me vacinarem, eu vou começar a acreditar que a Terra é redonda. Eu não vou, vocês não vão me convencer. Sabe, tipo, você fica... Querido. Mas agora eu te pergunto, essa noção, essa distorção cognitiva, acho que a gente pode chamar, né? De acreditar... Acho que tá muito além disso. Mas tudo bem. Tá um pouco mais. Mas essa psicopatologia... Mas isso também não é fruto de uma desinformação que gera medo? Porque se você parar pra olhar... O medo é utilizado como instrumento pra isso. Exato. Uhum. Mas aí o meu ponto é exatamente esse. Eu acho muito mais moralmente errado, entre aspas, a pessoa que usa o medo para disseminar uma falsa informação do que a pessoa que, por causa dessa informação falsa disseminada, faz um comportamento individualista não coletivista. Eles só reproduzem uma ideologia que é propagada. Beleza. Então, no seu caso, né, nessa questão da vacina, eu acho muito mais criminoso, eu acho muito mais moralmente errado as pessoas que levantam dúvidas que não existem sobre a vacina do que o seu Zé que, ouviu no rádio que a vacina causa aborto e não quer que a filha se vacine. Mas aí você tem uma argumentação positiva. Essa é a diferença. Você tá não é que você justificando, você tá dando uma argumentação pro seu Zé que faz sentido, que é baseado naquele medo. E não pela questão política. Que é o que eu tô falando. Mas a questão política também tá baseada no medo. Sim, mas aqui são duas coisas. Aqui você tá falando de um medo de prejudicar a filha X. Aqui é exclusivamente político. É uma ideologia oposta da que eu acredito. Não, perfeito. Mas lembra da questão que a gente falou do radical, né? Quando é que a ideologia política vira um problema? Quando eu passo a acreditar que a minha ideologia política é a solução pro país e que se eu não reforço ela, se eu não forço ela da população, o país vai entrar em decadência. E é isso que acontece. Medo. Tudo bem. Mas, novamente, é por viés político, não colocar o político que eu quero com o partido que eu quero, X. Através de argumentações de viés político, eu me recuso a fazer algo baseado em nada, baseado simplesmente no que eu acredito das vozes da minha cabeça, de que eu não vou ter esse comportamento mesmo sabendo que ele é benéfico para a sociedade, porque eu sinto que eu tenho a liberdade de não fazer. Eu não acho que é assim. Eu acho que a pessoa que escolhe não tomar por motivos políticos, ela escolhe fazer isso porque na percepção dela, escolhendo não tomar a vacina fortalece o argumento político do lado que ela defende. Então, não, perfeito. Mas político, então, completamente político. Completamente político. Mas aí a gente volta na questão de esse argumento político, ele ainda tá pautado no medo, porque o lado que ela defende tá criando uma retórica de que o outro lado vai estragar o país, vai destruir o país.
Então, escolhendo fortalecer um lado, ela tá, em tese, defendendo o país. Beleza. Isso é a justificativa que ela vai ter para aquele argumento. Okay. Como se você tá me falando, essa justificativa que ela vai ter, ela é, sei lá, moralmente inferior do que a pessoa que escolhe não se vacinar porque ela tem medo do que tá lá, ela tem um simples desconhecimento, mas ela não tá tomando essa decisão consciente. Porque o que eu acho que o ponto que você tá querendo chegar é aquela pessoa que sabe que a vacina funciona, já se vacinou antes, mas neste caso em específico escolheu não se vacinar para não defender um lado político. Também. Então, nesse caso, aí eu concordo com você completamente, né? De tipo, realmente, essa pessoa ela está escolhendo uma coisa que ela sabe que seria benéfica em detrimento do benefício para a sociedade, porque ela simplesmente quer apoiar um lado político, uma narrativa política que não necessariamente tem nada a ver. Mas aí aqui, de novo, eu concordo que essa pessoa está moralmente errada, mas eu preciso ressaltar que sim, enquanto essa pessoa está moralmente errada, mais errado está quem trouxe esse debate para a esfera moral e politizou uma coisa que não é política. Eu concordo completamente. Concordo que quem traz isso, quem tá lá em cima e traz isso como argumentação, vai invalidando pesquisa, vai invalidando vacina, vai invalidando sistema de saúde público, vai fazendo tudo isso como uma forma de estratégia política, é podríssimo. E aqui, tudo que a sociedade vai reproduzir a partir dessa argumentação é consequência dessa pessoa. Uhum. Ele é o real problema. Só que a decisão dessas pessoas, querendo ou não, que a gente for focar exclusivamente na questão social, que a gente tá dentro mesmo, que a gente consegue de alguma forma ter uma ação, já que a gente não tá lá em cima, no sentido de ela continua sendo responsável, mesmo que ela não seja a culpada. Sim. Né? Não é ela quem faz aquilo, ela reproduz, ela tem responsabilidade pela reprodução do que ela faz. Uhum. Então, ela é responsável. Então, eu não sei, porque sempre vem nazismo na minha cabeça nesse momento. Porque, tipo, se não existe nada que é superior ou inferior, o cara tava defendendo um viés moral dele, de pureza, totalmente exacerbado, que é, minha raça é mais pura, então extermina a outra. Eu entendo que a gente entra na questão política, mas aí eu gosto... É inferior. Eu gosto do nazismo desse exemplo. Você o quê? Não, eu gosto do nazismo como exemplo. Ei, como exemplo. Como exemplo, eu gosto do nazismo como exemplo. Justamente porque entra naquela questão da ética, né? Então, o nazismo pregava essa coisa de que existe uma raça superior, mas esse é um pensamento moral de um grupo extremamente fechado e ele fere a ética de N outros grupos. Então, eu acho que a crença em si já é errada, ela já é uma crença distorcida, não tem distorção possível cognitiva que fale, não, por certo ponto de vista. Não, o nazismo é errado, é um ponto de vista moral errado. E além de ser um ponto de vista moral errado, ele está ferindo a ética de várias e várias outras formas. Ele está ferindo a integridade da existência humana de outras pessoas. Uhum. E por que o indivíduo se recusa a tomar a vacina, não vai estar fazendo a mesma coisa, se ele, o fato disso, aumenta a chance de outras pessoas morrerem? É essa a questão. Concordo. Não, eu entendi o argumento. Eu só acho que, sim, em ele mata da mesma forma. Mas tem mais probabilidade, né? Exato, né? É uma coisa mais probabilística. Mas eu entendo, tipo, é que eu não acho que são comparáveis. Não são comparáveis, mas a questão é, existe uma consequência que é de vida. Existe. E, então, pra mim, tudo que... É que eu acho que, pelo conceito que a gente já tem, depois a gente faz episódio sobre liberdade, como ela não existe, nunca existiu, nunca vai existir, você tem que engolir e aceitar uma situação quando ela é um bem social. A gente não tá falando de... vamos fazer isso aqui pro palmeirense ganhar o Mundial ali. Sabe? A gente não tá falando de uma coisa idiota. A gente tá falando, mano, pessoas vão morrer. Engole seu chorinho de merda, de medo de agulha, e vai ser vacinado. Sabe? Tipo, é o mínimo que você faz assim na sociedade. Então não é uma questão de uma opinião, de um viés político. É tipo, engole seu choro e aceita. Porque você não tá fazendo algo que... eu não queria andar de bota hoje. Queria de sandália. Não. Você tá se vacinando, porque se você não faz isso, você aumenta a chance de pessoas que nem, sei lá, nem tem contato com você, ou que se vacinarem e estão tentando sobreviver, morram. Uhum. Por sua causa, sabe? Por sua incompetência. Então, pra mim, por isso que eu fico puto. E eu falo, mano, é inferior. Não tem como olhar pra esse indivíduo e falar, estamos na mesma base. Não, é inferior. Você tá matando pessoas de forma indireta. Fiquei puto, desculpa. Acho que faz sentido. Não, eu entendo o argumento, né? Eu acho que é por isso que é muito difícil a gente pensar do ponto de vista moral em termos de
preservação do indivíduo, né? Porque a gente está falando de sociedade, então o argumento fica muito fácil de tender pro lado do que a Juliana falou. Não, a gente tem uma lei, a gente tem uma legislação, a gente tem um Ministério da Saúde, a gente tem uma cartilha de como o Estado deve agir dentro de pandemias, e a partir do momento que a gente tem essa lei, o discurso da liberdade individual de eu deveria ou não, eu não quero ou não é mais válido, porque aí eu acho que entra a questão, e aí eu acho que a gente tem que puxar um pouco também a questão da lei, né? Você tá numa cidade, num país, regido por uma constituição, regido por uma série de regras legislativas, constitucionais. Então, a partir do momento que a Constituição delibera de que não, olha, vacina é obrigatória para entrar na escola pública, crianças não vacinadas não estudam. A partir do momento que aquilo foi sancionado e virou uma lei, aquilo é regra da sociedade. Se você não segue, você vai ser punido, você vai ser preso. Então, eu acho que aqui, essa é a discussão onde eu diria que é mais importante do que você identificar esse padrão, né, de que a pessoa, eu concordo plenamente, né, a pessoa que deliberadamente não se vacina, ela está sim colocando outras pessoas em risco, ela está indiretamente aumentando a chance de outra pessoa morrer. Eu não diria que ela está matando outra pessoa, mas ela está indiretamente aumentando a chance. Mas aí eu volto na questão de que é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil a gente criar uma conformidade, tipo, moral no país. A gente precisaria de uma série de investimentos em informação e campanhas de saúde. E aí é onde entra um pouco do poder legislativo, que eu acho que também faltou um pouco nesse sentido de não, isso é obrigatório. E eu acho que onde entra a Juliana, de que eu entendo meu argumento de antes, de eu tô segregando sociedades, mas isso só funciona quando a gente tá numa sociedade, sei lá, feudalista, onde eu posso levantar minhas malas e ir pro outro canto, e eu não... Acabou. Aqui não, entendeu? A gente tá numa federação, onde se eu falar, não concordo com o governo de São Paulo, for pro meio do nada, eu não posso erguer uma nova cidade lá e falar, pronto, que hora aqui eu sou o prefeito de Zezélândia e aqui ninguém vai se vacinar, entendeu? Não existe isso. Eu iria pro Zezélândia. Não é possível. Então... Aí eu acho que entra a questão da Constituição, a própria Constituição, o conceito de lei é um negócio que a gente precisava chamar um advogado até para discutir isso, porque o conceito de lei em si é muito nublado, né? Porque se a gente pensar, e até as formas de lei diferentes, né? Então eu construo leis a partir de um ponto de vista moral. Então tem sociedades que construíram sua Constituição a partir da Bíblia, por exemplo, a partir de textos sagrados. E aí você cria um problema gigantesco de, olha... A partir do utilitarismo. Exato. Não, mas sociedades. Então, eu vou pegar esse exemplo de quem cria uma lei em base no texto sagrado. E aí você, em determinado momento da história dessa civilização, surge uma população lá que não segue essa crença. E aí, eles estão à margem da lei, a lei não se aplica a eles, porque eles têm outra crença, e o texto foi baseado numa crença X. Como é que eu resolvo esse problema? Você quer viver aqui dentro desse país, então você tem que seguir a religião X, porque a lei é baseada nessa religião X. É bizarrão, né, mano? Porque, tipo, casamento monogâmico é baseado em cristianismo. Exato. Acho que era até 1999, até anos 2000, eu não lembro. Tipo, a gente já era nascido e ainda existia uma lei em vigor que se o cara casasse com a mulher e a mulher não fosse virgem, ele podia desquitar. Ele podia simplesmente, é um item usado, comprei um item novo e me deram um usado. E você poderia simplesmente, beleza. Mas eu acho que pra mim o que eu acho mais bizarro ainda é a lei americana. Porque ela é americana porque ela é baseada em precedentes, né? Então, se eu tenho uma discussão, sei lá, em 1980, que o juiz disse que tal lado é legal, eu posso hoje em dia, na mesma situação, falar, não, em tal época o cara falou que podia, então agora pode também. Que foi exatamente o que aconteceu com o aborto, né? Exato. Não, e o que eu acho bizarro é que esse tipo de modelo não leva em consideração o fato de que a sociedade muda, as crenças mudam. Então... fica um problema gigantesco, porque eu posso me embasar em coisas que aconteceram há, 100 anos atrás, que era uma sociedade completamente diferente da sociedade de hoje em dia, e legalmente eu posso chegar lá, botar o papel na mesa e falar, então, mas 100 anos atrás fizeram assim, então tem que ser assim, por jurisprudência. E o juiz tem que falar, tá bom. É aquele básico, né? Quando você era criança, você comeu inseto, então você tem que comer inseto agora. Por quê? Porque você já comeu inseto na sua vida, por que você não come agora? Faz todo sentido, né? Por que não? Por que não? Você já comeu uma vez, por que você não come agora? E aí eu acho que dá pra até discutir qual seria o sistema de lei ideal. Porque eu também acho que o modelo brasileiro não é o ideal. Porque o modelo brasileiro é aquele modelo onde a gente tem uma Constituição pétrea e todo mês tem uma PEC nova. Porque tem uma lei nova que, um exemplo muito legal disso foi quando começou a surgir as investigações de crime digital. Não existia crime digital, não existe uma lei na Constituição que puna crimes digitais.
Mas de repente começou um monte de gente ser perseguida e ameaçada online. E o que a gente vai fazer a respeito? A gente precisa criar uma lei. Só que a gente não pode mudar a Constituição. Então a gente tem que criar uma proposta de emenda constitucional. E a gente vai criando. Então imagina que é um livrinho com um monte de adendas, um monte de post-it falando, não, isso daqui não é assim não. Isso daqui não risca aqui, bota isso aqui, risca aqui. Ó. Nota de rodapé, tipo, aquelas páginas, tem uma frase só da página e só nota de rodapé. Pensa que a nossa Constituição é de 88, velho. Ela é muito velha. E ao mesmo tempo muito jovem, se a gente for pensar na ideia de Constituição total. Mas se você for... Eu entendo esse argumento, mas se você for pensar na evolução de sociedade, de 88 pra cá, são outras sociedades. Muito diferente, tipo, do início do século passado pra 88. Exato, é muito diferente. O avanço foi muito mais rápido. Então tá chegando num ponto onde a nossa Constituição ela não dá mais conta dos problemas sociais que estão acontecendo. Porque as coisas mudaram muito. E aí, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um monte de looping de Constituição, um monte de buraco na lei, que a gente não consegue virar e falar, não, isso tá certo, isso tá errado, isso é moral ou não é moral, isso é ético ou não é ético, porque eu não sei, o nosso apoio que seria a lei não encobre isso. Se a gente for fazer uma análise de quanto está ajudando ou não a população, a gente vai cair sempre nesse argumento de qual grupo que a gente está olhando, porque sempre tem um grupo que é beneficiado, um grupo que é prejudicado. E como é que a gente define isso? Né? Eu concordo muito com o corte do Fernando, de olha, esse comportamento ele é adaptável para uma vida em sociedade? Se ele não for adaptável para uma vida em sociedade, ele tem que ser sim diminuído, ele tem que ser sim reprimido. Mas como é que a gente traça isso se a gente não sabe nem o que é aceito em sociedade, porque não tem lei? Vamos sair todo mundo armado, quem sobreviver... Noite de crime, The Purge. The Purge, quem sobreviver faz as leis, pode ser? Já até sei onde é que eu iria. Nossa senhora, meu Deus do céu. É foda porque... Eu acho que a gente vai fazer... Eu gosto muito do Greg News. Não sei se vocês assistem. Assisto. Mas tem uma piada no Greg News que ele é um programa depressivo. Que as pessoas elas gostam de assistir para se sentirem tristes. Eu acho que esse é o nosso foco. Porque assim, a gente chega, vamos falar de carne. Vai esfolar o animalzinho ou não vai? Depois não existe lei, não existe liberdade, estamos todos perdidos. As pessoas vão começar tipo, realmente precisa de terapia. A gente tá criando demanda, né? O que a gente tá fazendo. Não, mas esse argumento da lei eu acho muito legal. E tem uma amiga advogada que se bobear a gente chama pra por favor, porque eu não sei. Então, eu nem argumentar, não sei nem o que falar. Tipo, porque eu não sei dizer quais são os tipos de formas que foram construídas diversas constituições. Eu não sei. Por exemplo, eu lembro da época que teve aquela questão do Will Smith com o Chris Rock, né? E aquela época, tipo, esse ano, né? Esse ano. Mas é que foi 2 meses atrás. É que o ano foi tão devagar, né? Que, tipo... Devagar não, aconteceu muita coisa. Exato. Mas assim, aconteceu a questão do Chris Rock com o Will Smith. E aí a gente entrou numa discussão, inclusive com um colega meu que é advogado, que a gente tava falando, não, era errado o Will Smith ter dado tapa no Chris Rock, porque o correto seria o Will Smith ter procurado um processo por injúria moral, né, tipo, por calúnia, por difamação, e ter ido pelas vias legais, que a partir do momento que o Will Smith levantou e deu um tapa na cara do Chris Rock, ele perdeu completamente a razão, porque aquilo era desnecessário, era desproporcional. Tudo bem. Aí veio um contra-argumento de uma pessoa falando, tá bom, mas o problema é que você quer colocar na justiça americana uma mulher negra processando uma pessoa. E historicamente a lei americana e a justiça americana é extremamente racista. Então a chance do argumento dessa mulher e da proposta dela, todo o processo dela ser extremamente desvalorizado e não levado a sério e a perder é gigantesca. Então sabendo disso, a decisão do Will Smith de não ir atrás do argumento legal e ter resolvido aquilo na hora. Na porrada? Na porrada, mas porque mesmo que inconscientemente ele soubesse que se ele for procurar as vias legais, ele vai ter uma extrema burocracia num sistema que foi historicamente construído para punir a raça dele, ele não está errado, se você for olhar por esse ponto de vista, entende? E aí ficou um problema gigantesco, porque tinha esse meu colega do direito estava falando, não, porque a lei não leva em consideração a sua raça, se você é negro, branco. Exato, era esse o contra-argumento, né? Mas ele falou, a lei, quando ela foi redigida, o princípio principal dela, o ponto principal dela é que todos são iguais perante a lei. Porque só eram brancos. Exato. Eram brancos, todos eram brancos. Mas exato,
mas o argumento dele foi, a partir da proposta de que todos são iguais perante a lei, não faz sentido eu argumentar, eu justificar a justiça com as próprias mãos só porque essa pessoa está à margem da lei. Porque no texto da lei ela está inclusa. Se ela não é aplicada desse jeito, aí é um problema de quem aplica a lei, é um problema do Poder Executivo. Mas eu não posso falar que o sistema constitucional é incompleto, porque o sistema inclui a pessoa, quem aplica e quem não inclui. Só que aí o contra-argumento que a gente deu foi poteiro potato, porque se está na letra da Constituição, mas todo o Poder Executivo não usa dessa forma, eu não posso contar com esse sistema, porque o sistema ainda contra mim. Então, porque, tá no papel, mas ninguém segue o que está no papel. Então eu vou virar, toda vez que eu for no júri, eu vou falar, não, mas está aqui que eu sou igual, então vocês não podem ser preconceituosos, sendo que todos eles são historicamente preconceituosos. Como é que eu balanceio isso, né? Como é que eu chego no ponto onde eu sei que a lei está do meu lado e eu confio que a lei está do meu lado? Nesse caso, vocês defenderiam quem? O Will Smith? Ele deveria ter dado o tapa ou ele deveria ter procurado a justiça? Pra mim, não feito nada. Eu acho que eu não teria feito nada. Eu entendo essa questão de proteção. É uma questão moral também. Legal que a gente... vamos ler aqui, né? A gente leu e... Não precisa, né? Então, eu acho que assim... eu vou ali e ofendem minha esposa, ai que lindo, queria um homem que nem o Smith, que dá um tapa no cara que faz uma piada comigo. Só que isso é histórico no Oscar. Histórico. O que o Chris Rock fez foi levíssimo. Em comparação, não que em comparação ao que outros fizeram. Tem um comediante que ele ali apontava para os atores, diretores que eram amigos de estupradores e pegava na cara ali no meio. Teve um caso de... como que era? De um cara, um diretor super famoso de Hollywood, que tinha assediado diversas mulheres, e ele falava assim, por que vocês estão bravos comigo? Ele era amigo de vocês. Sabe, tipo... E ele jogava na cara, então ele foi muito mais pesado pra isso. Tudo ficou... E você via que o auditório, eles riam assim, tipo, sabe? Então, pra mim, isso é uma característica daquele local. É uma norma social daquele grupo. É uma norma social daquele grupo. O humorista que vai lá, ele sempre vai ofender... Porque isso é uma característica do humor americano. Estadunidense. Não, tem um tipo de humor que é o roasting, né? Que é justamente você fazer piadas ofensivas contra as pessoas. Então, esse é um estilo deles. Então tem uma questão cultural ali. E que isso já ocorre no Oscar. Já ocorre. Em todos os Oscars. Então ali foi uma piada de mau gosto que ocorre todos os anos nesse evento. Então, pra mim, ele... se eu tô ali, eu tô suscetível a isso. E pra mim, então, eu não faria nada. Poderia ficar ofendido, poderia mandar um ADM, não, sabe, tipo, poderia fazer alguma coisa. Você acha que o comportamento dele, tanto de processar quanto de bater, foi desproporcional? Porque naquele contexto isso ocorre. Não é algo novo. O que? A piada ou o tapa? A piada, o tapa é novíssimo, né? Mas eu tô perguntando do tapa, né? Então, eu acho errado o tapa. Foi se ele quer processar depois, ele tem... eu acho ok. Você acha, então, o processo você não acharia desproporcional? Não, ele tem direito disso. O tapa você acha desproporcional? Sim. Ou seja... Mesma coisa, porque a grande questão do processo é ele processar, começa a impor limites para a liberdade do outro do que fazer piada. Então, aí, agora, é esse ponto que eu queria, porque é isso que eu queria provocar. Porque tem duas questões aqui que eu queria levantar. A primeira, que foi esse argumento que quando a gente estava discutindo foi que surgiu, de que, sim, historicamente, o Oscar é um local onde existe essa piada, mas o problema foi que o Chris Rock, o alvo dele foi uma mulher negra, num local quase sem mulheres negras, num local com uma condição médica que ela já tinha entrado na mídia falado que era uma coisa que estava causando o sofrimento dela. E uma mulher da qual ele já constantemente fez piadas. Exato. Então, de que ela não era uma pessoa... de piada com ela? Tinha. Então, tipo, não era uma pessoa qualquer numa multidão. Ele mirou na minoria da minoria da minoria, num auditório de pessoas brancas, e de que por isso a reação do Will Smith, em tese, seria justificada, porque de todas as opções possíveis que o Chris Rock tinha para fazer piada, ele pegou a mais pessoal da pessoa mais vulnerável da sala. Tudo bem. Calma, tem um segundo ponto. Vou trazer. Segura. Então esse é um ponto para justificar o ponto do Will Smith. E o segundo ponto que eu ia trazer, e aí entra na questão que você colocou, é do limite do humor. Porque, querendo ou não, a gente está num festival que
premia, né, que valoriza todas as diferentes formas de arte. E a partir do momento que a gente reconhece, concordo que tem suas exceções, mas a partir do momento que a gente reconhece que o humor, mais em especial o roasting, é um tipo de arte, e o Chris Rock está naquele palco como um artista que está fazendo um trabalho artístico que é o roasting, e eu justifico de que ele fez uma piada que eu não gostei, então eu posso lá bater nele, eu estou deslegitimando a arte dele. E aí entra num problema de que, a partir do momento que eu faço isso, eu deslegitimo a arte dele, eu falo que, não, se eu me ofendi com o roasting, não, eu posso levantar, que precursão que eu estou dando, sabe? Que liberdade eu estou dando agora para que qualquer show de humor, quando o cara paga alguém da piada fazendo uma piada, o maluco levanta e mete porrada no cara, porque eu estou diminuindo uma arte que é conhecida por fazer isso. Mas aí a gente volta nos bobos da corte de antigamente. Se eles faziam alguma coisa errada, eles morriam. Não, perfeito. Caralho! Mas você entende que a ideia da academia de artes, a ideia de tudo isso é justamente criar uma rede de proteção para que quem faz esse tipo de piada tenha uma proteção. Tipo, o Chris Rock não estava lá falando pessoalmente da Jada, ele estava fazendo uma piada enquanto um artista. Então... Mas aí que tá. No caso dele, é enviesado. Não, eu concordo. No caso dele, só porque ele já fez repetidas vezes piadas com ela, é enviesado. Eu concordo. Mas eu acho que é uma discussão que dá pra gente abrir pra essa questão de... eu gosto muito desse debate, por isso que eu quis puxar um pouco pra ele. De o humor devia ter limite moral. Sim. Sim. Quando você fala limite moral, sim. Assim, eu gosto de alguns humoristas que eu assisto e às vezes eles fazem umas coisas que você ri com culpa. Assim. Eu devia ter rido disso. Tipo o episódio do Joker, né? Ainda eu vou saber se é mini golfe ou golfe. Você consegue, Fernando? Não imagina a cena. Tudo bem. Não lembra da bola? Muito engraçado. Muito engraçado. Tá. É tipo isso que eu dou risada, né? Igual stand-up, os caras assim, não devia estar isso. Só que eles trazem uma argumentação. Por exemplo, você acha errado no fim do jogo ter essa piada? Porque tá ofendendo de uma forma ou não. Mas é uma arte específica, um roteiro mostrando um indivíduo ali que é tratado de tal forma. E quando alguns humoristas, obviamente eles podem usar isso como escudo, como mentira, uma forma de justificar a atrocidade que eles podem falar, eles falam, eu tô aqui encenando algo. E aí tem até um que falou, não lembro quem era, falou assim, ele fez uma piada com uma pessoa gorda, e aí uma pessoa do público gritou, isso é gordofobia, isso é preconceito. Aí ele falou, você assistiu Django? Ela assisti. Você ligou pro Leonardo DiCaprio e processou ele por ter sido racista no filme? Não, eu tô aqui encenando. Então, o quanto pode ser apenas de fato uma encenação, algo, ok. Então, a questão da arte em si, então aquilo que o outro ofende o participante, porque o participante já tá ali, tá ciente disso, sabe que isso vai acontecer, eles vão ofender. Tem isso aí, ele senta numa cadeira e você fica ofendendo pessoas, você faz piada sobre a vida dele. Tá dito, tá claro que mas a outra coisa é você começar a pegar, começar a ter um discurso que você quer transformar em piada, mas que é crime. Sabe? Então, por isso que como foi, eu não lembro a pergunta que você fez, mas se torna imoral em algum momento. Eu acho que nada é livre para ser feito de qualquer forma. Então, quando você chega, sobe num palco e você fala, Hitler matou pouca gente. Ele ter mais judeu morrendo no campo de concentração. Piada. Tipo, não. É apologia, não. Então, tipo, mas eu acho que o traço, o limite é a lei. Não é o quanto aquilo vai afetar a pessoa que está sendo alvo da piada. Porque toda piada vai afetar alguém. Porque tem um alvo. A questão é quem é esse alvo e o que aquela piada significa para esse grupo, né, que foi alvo. Então, uma coisa, você chega nisso e, sei lá, nazismo, você chega nisso e fala, tipo, eu tô gostando de falar, né? É o que a gente tava falando antes, né? Então, não peguei. Ou de a gente chegar e falar assim, saudade de escravidão, né? Tipo, não. Então, você pega algo de um povo que sofre e continua sofrendo,
consequência dessa violência e você zomba disso. Então, existe uma diferença entre você zoar alguma coisa que historicamente não tem um peso, não tem um significado, uma dor ali envolvida, só porque eu tô te zoando, seu cabelo é liso, sei lá, você pega uma coisa e faz uma piada com uma característica que não é ofensiva, que ela não é vista socialmente como inferior e você joga na cara realmente inferior mesmo. Entende? Tipo, tem uma diferença brutal. Que foi culturalmente construído para segregado, né? Culturalmente segregado, e aí agora eu faço piada, mas a minha piada pode servir como perpetuação dessa segregação. E eu acho que muitos fazem, sem querer te cortar, e falam que eu estou ensinando como uma forma mais de carta. Então, você acha que tem gente que passa do limite, mas tem um looping na lei aí que permite que eles saiam impunes, entre aspas? Eu não sei se eles saem impunes, né? Mas eu acredito que eles dão uma burlada assim. Deve ter tipo um bad press, mas eles não são acusados de crime nenhum. Tipo, ninguém faz piada racista e acusado. Foi só uma encenação. Se ele fala que é um personagem, ele não vai ser acusado de injúria racial. É muito complicado isso, né? Porque aí ao mesmo tempo que você pensa, então a piada... Eu quero muito ver a Juliana porque ela é dançarina, né? Então eu acho que ela entende um pouco mais do artista, porque eu não entendo. É que aí, na verdade, eu vou puxar para outro lado. De que, se a gente começar a pensar que a piada e o humor, ele não é livre, então ele tem que ter, sim, limites, aí eu vou trazer vocês para uma distopia. E se a gente estiver numa sociedade em que, por exemplo, a lei é o inverso, entende? Como é que eu vou conseguir explicar isso agora para vocês? Assim, qual que é o problema que eu vejo quando a gente começa a pensar? É algo que eu não tenho resposta, tá? Então, eu não sei até quanto que a gente tem que manter a arte humorística livre e o quanto que ela está subjugada a certos limites. Porque, assim, a grande questão é quando esses limites começam a proibir você de questionar, entende? Porque o humor tem essa característica muito importante de você questionar a ordem social. E aí, se você começa a pensar, não, ele tem que estar, assim, encadeado dentro de certas coisas, a gente vai começando a chegar meio que em Orwell. E que a gente começa a chegar num momento que você vai perdendo um pouco... Que você vai perdendo um pouco da real questão do que está por trás do humor. Que é também um pouco dessa crítica do que a gente já não parou para pensar. Mas aí a gente tá falando até de tipo de humor diferente, né? Sim. Não necessariamente. Sim, porque... Tu não conhece o Nerdcast? Tem um que eles falam sobre humor. E eles trazem pesquisas que foi feito no mundo inteiro. Tem até a piada mais engraçada do mundo. Então eles contaram várias piadas e as pessoas foram pontuando qual era a piada mais engraçada do mundo. Mas quando você estuda o que é humor, o que é uma piada, a única identificação científica que se tem é uma quebra de expectativa. O humor é isso. Qualquer coisa além disso é social. Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram, que vão analisar o que é a beleza. Então, em todos os animais que eles separaram, eles viram que as fêmeas vão escolher acasalar com os machos mais simétricos. Todos os animais sentem mais atração para outro animal quanto mais simétrico ele for. Então, a gente sente atração para um rosto quanto mais simétrico esse rosto for. Então, a única questão biológica até então, me atualizei, até a última vez que eu estudei, é a simetria do corpo, do indivíduo, do ser ali. Quanto mais simétrico, mais sensação de organizado, mais atração tem. Então, quando você chega para um indivíduo e fala, o seu cabelo é feio, seu nariz é feio, você não está falando de beleza que é nossa, é uma construção social. Então, quando você pega uma piada que pode ser racista, pode ser capacitista, pode ser de qualquer forma e você acha engraçado, não é um humor. Você aprendeu a rir disso. Então, não é o humor em si. Mas aí, o ponto que eu falei para você eu vou me apoiar nesse argumento de que o humor é a quebra de expectativa. Então eu penso que a piada racista, a piada capacitista, ela é engraçada porque você não espera que ela vai terminar de uma forma racista ou capacitista. E ela quebra a sua expectativa. Então eu entendo o artista que justifique de tipo, a forma, eu faço, sei lá, piadas racistas e, inclusive, acho que até dá para colocar um argumento aí por cima, que eu vou trazer depois, mas assim, tem artistas, e é uma desculpa que eu não sei se é esfarrapada, mas assim, um dos motivos pelo qual vocês riem de piada racista é porque ela não deveria ser realidade, mas ela é. E eu quebro a sua expectativa quando eu falo isso.
se a gente pensar de forma positiva, pode ser. Não, eu não estou dizendo que a piada racista tá ok, né? Mas eu estou pensando nessa questão da arte, de que eu lembro sempre do que a Juliana falou, né? O humor é uma forma de questionar a realidade. Pode ser. Todo artista faz isso. Eu acho que todo humor é uma forma de questionar a realidade. Eu também, eu não acho que é uma forma de ser usada. Eu acho que o humor, a base do humor é justamente fazer você olhar para o mundo em que você vive e ver certas coisas que talvez não deveriam ser engraçadas, mas justamente pela brincadeira da quebra de expectativa. E pelo culturalmente... Exato. Você conseguir elencar esse problema. Então, é uma coisa... Eu, pelo menos, consigo entender esse argumento. E aí, a questão que eu queria levantar é de a gente estar colocando essa questão de, mas então o humor devia ter esse limite socialmente construído, né, de que a gente não deveria fazer piadas sobre certas religiões, sobre certos grupos minoritários que historicamente sofreram. Eu concordo. Mas e quando a gente entra com uma pessoa que faz parte dessa minoria e ela mesma faz isso? É uma questão mais de lugar de fala. Não, eu concordo plenamente com essa questão do lugar de fala. Mas então existe um looping nessa própria construção moral de que então uma pessoa que faz parte daquele grupo minoritário, ela pode. Sendo que às vezes ela mesma ofende o grupo a qual ela pertence. É porque tem uma coisa muito diferente aí. Uma questão é você ver que historicamente uma população ela foi escravizada ou inferiorizada, ou seja o que, por aquele grupo, e aquele grupo ainda ri desse grupo, e o próprio grupo fazer piadas dentro dele mesmo. É a mesma coisa de definir um grupo e out-group. É a mesma coisa, eu tenho uma intimidade com você, você pode me zoar. Uma pessoa aleatória vier me zoar, você não é do meu grupo. Entende? Nesse sentido. Então eu não vejo um problema, porque são semelhantes ali. Que passaram com essa mesma dor, entende até o limite que pode ir. Isso pensa em grupos pequenos, né? Agora, quando é um cara que ele, por alguma razão, tem um histórico de opressão, ele ainda ri, é porque eu não sei o que é isso. Não sei, eu não sei que vítima que eu sou aqui no Brasil. Então, eu não sei qual que é essa dor. Então, se o outro me fala que dói, eu respeito. Eu não preciso sentir pra... Então só para tentar fechar, né? Ju, você quer complementar alguma coisa? Não, é que é muito louco isso, porque assim, a ideia de deixar o humor livre é até como um grande medidor de o quanto que essa sociedade ainda não ultrapassou certos valores pré-concebidos. Então, quando a gente tem uma população que ri de negro é pesado em arroba, isso quer dizer muito mais sobre essa sociedade do que uma liberdade ou não do humorista de fazer a piada, entende? Então, assim, a grande questão não é proibir o humorista, mas é você começar a educar essa população para entender por que eles acharam aquilo engraçado. Por que vocês acharam isso engraçado? E o quão problemático vocês realmente rirem disso. Porque o exemplo que eu trouxe da quebra de expectativa é exatamente, eu vou ficar com a sua piada, né? Tipo, porque o negro é medida pesada em arrobas. É uma quebra de expectativa porque a sua noção ele é tão igual a mim que ele deveria ser pesado em quilos, que é a sua expectativa. Então é uma forma de trazer a reflexão. O problema é que a gente não é ensinado a refletir. A gente é ensinado só a dar risada. Mas eu entendo o lado do artista de eu estou falando isso porque vai mudar a concepção da pessoa sobre o que ela está esperando. Só parece, a pessoa que fez essa piada não é um humorista, bem longe disso. Exato. Assim, eu acho que ele é mais humorista. Ele é mais um palhaço. Mais um palhaço, é verdade, humorista é uma profissão, né? Isso ele nunca teve. Ele é muito mais um palhaço. Palhaço é minha profissão, ele é o quê? Um bobo da corte. Ele é mais um bobo da corte do que qualquer outra coisa. Mas, entende, tipo, nesse exemplo que a Juliana colocou, né? Não, claro, não foi uma piada feita por humoristas, né? Não teve o pensamento por detrás que um show de stand-up teria. Mas eu entendo esse argumento com base nesse conhecimento científico, né? De que, por que ela é engraçada? Porque ela escancara na nossa cara um negócio que não deveria ser esperado, mas é o que acontece. Né? Então, eu acho que a decadência máxima, e eu acho que esse exemplo é ilustrativo de uma forma quase poética, é o humorista do Watchmen. Porque a ideia é exatamente, eu concordo plenamente com o que a Juliana colocou, e esse personagem ele elenca isso, né, de que o humor ele é uma medição do quão perdida ou dentro do alinhamento a sociedade está, a partir do que ela acha engraçado. Então você consegue medir muito bem, e o humorista é perfeito por causa disso, porque é aquela pessoa que atira na outra e dá risada, né, e está tranquilo com aquilo, porque ele já está num momento de desumanização tão grande que aquilo é engraçado.
E eu entendo, eu consigo ver o humor como essa característica social de... ele é o nosso termômetro. Se eu fizer uma piada racista e ninguém der risada, eu sei que a minha sociedade está bem. Entendo. Sim. Eu concordo totalmente. Mas você percebe que quando você faz a piada racista e o indivíduo não ri, eu percebo que a sociedade está bem. Então, não necessariamente é uma quebra de expectativa, que a gente estava falando antes. É uma quebra de expectativa. A piada ela não existe. A grande questão é você rir ou não, você achar aquilo engraçado ou não. A piada é a quebra de expectativa. Querendo ou não, essa piada racista é uma piada. Agora, eu achar engraçado, a população achar engraçada, não achar engraçada, aí é outros 500. Tá. O indivíduo não acharia engraçado algo automaticamente só por ser uma quebra de expectativa? Não. Tava assim, não, eu tava na minha cabeça de que sempre que você quebra a expectativa. Porque, tipo, eu fico pensando quando você tá dando aquela corridinha assim, você bate o pé, sabe? Sempre você vê alguém, você vê, sabe? Tipo, e não é engraçado, se você não tava esperando que isso acontece. Então, mas toda quebra de expectativa, então, será engraçada? Não, imagina que... Pensa assim, você já tem... Você tá dirigindo igual de carro. Esse é um exemplo mais bizarro ainda. Você já viu aquelas comidas que são doces, mas que são apresentadas no prato como se fosse um salgado? Então, tipo, eles pegam macarrão, eles pegam tipo, sorvete de creme e espremem pra parecer espaguete. Nunca vi, viu, Deus? Então, é muito legal. Só que é isso, tipo, imagina que eu te sirvo esse prato, você vai com a expectativa de que você tá querendo, vai comer um espaguete com almôndega e fazer molho de tomate, na hora que tu coloca na boca é sorvete de creme com caldo de morango. Assim, quando o indivíduo ele pega o sorvete de creme, achando que é macarrão e não percebeu que não é macarrão. Não, mas é muito bem feito. É muito bem feito. É muito bem feito. A gente precisa ir um desses. Mas existe aqui, assim... Só que o problema é esse, entende? Tipo, nem toda quebra de expectativa vai ser engraçada, mas o humor subentende quebra de expectativa. O inverso não é possível. Mas é porque essa parte eu já não sei. Então, o porquê que na piada racista, ou qualquer outra que seja pejorativa, vai ser engraçado naquele contexto? Simplesmente porque o indivíduo concorda com aquilo, ou o indivíduo constata um erro na sociedade, porque isso é verdade. Tem uma humorista, tem um no Netflix, eu não lembro o nome dela. É uma mulher lésbica, ela faz várias piadas criticando, só que são aquelas piadas inteligentíssimas, sabe? E sarcástica. E você ri daquilo, mas você ri refletindo, nossa, sociedade de merda, né? Isso realmente acontece. Uhum. E ela vai trazendo de uma forma bem humorada, né? Então ali você ri do absurdo, porque o absurdo ele é posto de uma forma cômica. Olha que lixo isso aqui. Olha como que a sociedade é. E aí eu entendo o indivíduo, realmente, aquela argumentação que você falou de, não, eu entendo, de fato, isso não era o que deveria ser na sociedade, mas é o que está acontecendo, e você ri daquilo pela forma que é trazida. Mas quando você faz uma piada em que você justifica a inferiorização do outro, e você ri, para mim isso é muito o oposto. Porque quando alguém faz uma piada que é muito machista, muito racista, que é claro o que está tipo, mesmo que seja essa quebra de expectativa, eu não rio, não é tipo... Exato. Que legal, nossa, tudo tá bom. Não, mas é exatamente isso. Eu pelo menos tenho essa... Eu vejo por esse lado, né? De que se você ouve uma piada racista, machista... Mas se você escuta uma piada racista ou uma piada machista e você não acha engraçado, é justamente porque você já entendeu que aquela expectativa que a piada está trazendo, ela é errada, ela não faz parte da sociedade. Então, e a pessoa que acha engraçado é aquela pessoa que ainda não refletiu sobre isso e está tendo essa primeira quebra de expectativa. Eu tô dizendo isso porque, só para você entender a sua argumentação anterior, que era de o humorista faz uma piada racista e as pessoas riem porque você tinha falado que elas se deparam que isso é o que está acontecendo e não deveria. Então essa é uma quebra de expectativa. Uhum. Então, eu não sei, eu acho que você tá, no episódio passado e nesse, você tá com uma visão muito positiva do outro. De, tipo, ele pode ter uma boa intenção. Não, eu acho ou eu tô com uma visão muito negativa, porque ele tá rindo, é uma má intenção total. Mas eu acho que é uma visão positiva, uma visão negativa. Porque eu não acho que o indivíduo tá refletindo sobre isso. Não, mas esse é o problema. Mas é isso que eu tô querendo dizer. O problema é, o humorista, a arte do humor, ela tem uma intenção por detrás dela. O problema é, da mesma forma que teve aquela exposição lá no MASP, que todo mundo achou que era putaria porque tinha gente pelada, é exatamente que as pessoas não entendem a arte.
Então, eu acho que esse é o problema, o cerne do problema, de que a gente tem artistas brilhantes que estão fazendo grandes reflexões. Claro que a gente também tem um monte de artista porcaria que faz umas piadas merda que eu consigo escutar, ver o stand-up inteiro de uma hora e eu não consigo abrir um sorriso. Mas existe também. E eu nunca vou entender porque as pessoas dão risada. Mas, assim, existem artistas brilhantes que fazem piada. Por exemplo, um cara que eu achei genial, e é um stand-up que eu sempre gosto de assistir, mas eu nunca lembro o nome do maluco, porque ele é um cara que vem, acho que da Uganda, que é um maluco que foi no America's Got Talent, é um cara tipo, que morava na Inglaterra, e ele fazia piadas assim, geniais, sabe? Tipo, porque a galera falando que aqui em Madrid vocês estão passando por uma crise financeira, vocês vão ver que é crise financeira só quando tiver avião da Unicef jogando comida pra vocês. E, tipo, a piada, entendeu? Tipo, quebra a expectativa, é engraçado, mas é uma piada, é uma crítica social, filha da puta. Beleza. Aí você traz reflexão. O que eu acho é, boa parte dos humoristas, eles não estão trazendo reflexão, eles só estão reproduzindo preconceito. Boa parte das pessoas que assistem, elas não estão ali para refletir, mesmo que, realmente, ninguém é um show de humor para refletir, pelo amor de Deus, tá errado. Mas você não vai no humor, não é ali que você vai refletir, né? Eles não vão, e quando ouvem essa piada, eles refletem, nossa, realmente existe racismo, que absurdo, eu ri porque é um absurdo. Não, eles estão porque eles concordam, eles estão ali porque eles são iguais. Isso, eu não vou dar nomes, mas é muito comum porque eu comecei a... Eu tenho um disclaimer, caso alguém queira encher meu saco depois. Eu sigo pessoas, tanto em todas as redes sociais, que são de direita e de esquerda. Por quê? Porque eu me recuso a viver numa bolha. Por mais que a gente sempre vai viver numa bolha. Então eu vejo pessoas de visões políticas diferentes que vão falar a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Mas são visões políticas ou são acéfalas? Não, eu não sigo acéfalas. Assim, só, né? Assim, eu sigo pessoas que realmente agregam para aquilo que ele acredita. Okay, então, o imbecil que só faz fake news, esses bosta, eu não perco meu tempo, porque não tem nada de útil ali. Obrigado. Então, são pessoas que relevantes na direita, no centro, na esquerda, eu sigo, porque eu vou acompanhando. E curioso que o algoritmo do YouTube começou a me indicar humoristas de vieses políticos diferentes também. Isso que é engraçado, porque se eu tivesse isso, eu não ia perceber essas questões. De que existe um grupo de humorista que eles fazem muito aquele humor de você atacar o outro, traz pra cá e você senta numa cadeira e você percebe que a maior parte do público que vai lá são bolsonaristas. Porque eles perguntam, eles falam e as pessoas se manifestam a favor do Bolsonaro. Então você percebe que aquelas pessoas não estão ali por uma questão de crítica, mas que elas gostam ou que elas se identificam com essas questões mais ofensivas. Não quero ser processado, né? Mas eu entendo o argumento. O que eu quero dizer é, enquanto o indivíduo ele busca humoristas que vão falar aquilo que ele é conivente, aquilo que ele acredita, não porque eu reflito sobre aquilo. Então, se eu acho que eu tenho liberdade de expressão ilimitada, que não existe, que eu tenho uma liberdade de expressão ilimitada, e o indivíduo faz piada racista, piada homofóbica, piada machista, ele baixa no peito porque é minha liberdade de expressão, eu sigo esse cara. Não porque ele me faz pensar, mas porque ele reproduz aquilo que eu acredito. É da mesma forma que as pessoas votaram, né, em quem está eleito hoje. Porque expressa a minha raiva, o meu preconceito, e eu me identifico. Então eu vejo isso no humor também. Na verdade, em qualquer arte, em qualquer lugar. Então, eu não vejo de uma forma positiva. Eu não acho que o humorista ele faz aquilo como uma forma real de criticar a sociedade, trazer reflexão, o indivíduo ele ri, porque olha que absurdo que é a nossa sociedade. Não, são preconceituosos que se identificam. Eu acho que assim, como em toda profissão, a gente tem que separar entre bons profissionais e maus profissionais. Né? Então, porque eu acho que tem humoristas que são muito brilhantes nesse sentido, né, de trazer essa crítica social. E essas pessoas têm que ser exaltadas. E a gente tem que reconhecer que o trabalho dela, por mais que pareça ofensivo aos ouvidos, tem uma mensagem mais profunda e que critica a sociedade. Porque eu não gosto de colocar todos os humoristas no mesmo balaio justamente por causa disso. Mas eu também concordo com você, né? Eu acho que tem um limite aí do humor que não é mais um humor engraçado, é um humor vou pregar para a igreja, né? Vou falar o que as pessoas querem ouvir, porque eu vou falar para aquele grupo fechado, específico, coisas que eles não vão refletir, eu só vou reproduzir o que eles já acreditam, porque eles vão dar risada. E aí ganham dinheiro em cima disso. E aí, realmente, esse outro lado, que acho que eu não levei em consideração, e realmente você está certo, que é um lado que eu acho que
como eu posso dizer, que perpetua um preconceito que um outro lado da arte está tentando questionar, né? E aí a gente fica de novo com aquela divisão que a gente começou no começo, né? Que a gente trouxe no começo do episódio, justamente de que como eu trato dos dois lados sem radicalizar a minha visão. Meu filho, moralidade é bizarro. Bom. E com essa discussão maluca sobre moralidade, que se estendeu para muito mais do que a gente gostaria. Começou se seu filho vai morrer ou não, esse piada racista, sei lá. A gente foi do 0 ao 1000, assim, muito rapidamente. Muito rapidamente. E a gente ficou no tema, né? A gente ficou no tema. Olha, eu acho que esse é o primeiro que a gente se manteve coeso no tema. Porque todas as vertentes tangentes que a gente fez tem a ver com o tema. A gente foi pro amor, a gente foi pro tudo isso aí. Parabéns. Estamos muito de parabéns. Juliana, por favor, faça nossa despedida. Bom, então, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso episódio sobre dilemas morais. Pela primeira vez conseguimos escolher o tema. Tiver alguma dúvida, quiser responder os dilemas morais que a gente trouxe aqui, por favor, deixem aí nos comentários, traz pra gente uma visão diferente. Tiveram comentários também sobre essa questão de leis ou da treta do Will Smith, por exemplo, das situações dos humoristas, vamos discutir nos comentários. Achou tudo um absurdo, quer xingar a gente? Também pode. Xinga, no engajamento. Dá um like, dá dislike. Dá dislike e divulga. Xinga, pode ser. Sem problemas. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.